Há muito tempo, monstros surgiram de repente na Terra. Ao mesmo tempo, os humanos passaram a ter janelas de status que exibiam sua classe e habilidades. Dentre elas, 8 funções eram consideradas especiais: guerreiro, monge, sacerdote, mago, ladino, mercador, caçador e feiticeiro. Essas 8 classes conseguiam lutar contra os monstros e proteger a humanidade. Ainda mais fortes que elas, havia 3 categorias supremas: sábio, herói e rei. Em contraste com isso, a função mais comum e sem poder algum era a de aldeão, cujo único papel era povoar a terra e cuidar das tarefas mundanas que mantêm o mundo funcionando. A maioria dos aldeões nunca ultrapassa o nível 10, pois são fracos demais para lutar contra monstros e ganhar experiência. Por isso, a maioria deles é fazendeiro, estalajadeiro, ou coisas do tipo. Mas um jovem chamado Koji é diferente. Ele está sentado no galho de uma árvore no meio de uma floresta intocada, jogando moedas de prata nas mãos, que ganhou naquele dia. Está satisfeito com seus ganhos diários quando, de repente, houve um grito de desespero. Koji percebe que os gritos vêm de um aldeão de nível 1 e seu filho, também nível 1. Apavorados com um monstro de geleia verde se aproximando. Eles mostram sua janela de status ao monstro, esperando que ele tenha piedade, mas o monstro não sabe ler, então ataca. Nesse momento, uma moeda de prata vem voando na direção dele como uma bala, e o monstro desaparece em uma nuvem de fumaça e moedas. O aldeão e o filho ficam chocados ao ver isso, e então Koji pousa na frente deles. Ele olha para os aldeões e diz para fecharem a janela de status, porque monstros não sabem ler, e é inútil mostrar isso a eles. Ele pega as moedas de bronze que o monstro de geleia soltou, e o pai pergunta como ele o matou. Em vez de responder à pergunta, Koji coloca as moedas na mão do menino e diz que ele pode ganhar 100 moedas de bronze derrotando apenas um monstro de geleia. Porém, o menino é imune aos encantos do capitalismo e diz que o dinheiro não vale a pena arriscar a vida, já que monstros são poderosos e assustadores, e aldeões não conseguem derrotá-los. Koji não quer perder tempo com pessoas que não querem se esforçar para ganhar dinheiro. Ele se despede, mas o menino pergunta se ele é um herói. Em resposta, Koji apenas mostra sua janela de status, que diz que ele é um aldeão de nível 999, deixando o pai e o filho boquiabertos. Depois disso, Koji vai casualmente até a cidade e dá uma volta pelo mercado animado. Enquanto isso, alguns aventureiros se reúnem por perto, conversando sobre como os monstros conquistaram mais de 80% do mundo, e sua missão é retomá-lo. Koji vai direto à guilda de segurança pública e entrega o comprovante de suas caçadas ao recepcionista, que diz que ele ganhou 5 moedas de ouro hoje. Toda a guilda fica interessada em Koji ao ouvir isso, se perguntando quem seria esse cara que caçou tantos monstros sozinho. Koji os ignora e sai, mas para em frente ao painel gigante com os preços de vários itens vendidos pela guilda. Enquanto precisa de apenas 50 moedas de ouro para comprar uma casa, ele está economizando para o grande prêmio, no valor de 10.000 moedas de ouro, e ainda está apenas na metade. Em seguida, ele vai até o quadro de missões e ouve pessoas reclamando que as novas missões são muito perigosas, mesmo pagando bem. Koji percebe uma missão que paga uma moeda de ouro para caçar 30 diabos azuis nas cavernas ancestrais, e decide aceitar a missão imediatamente. Ao sair da guilda, vê os aspirantes herói reunindo pessoas ao redor. Eles falam sobre como os monstros tomaram conta da Terra, e os humanos não podem ter paz sem segurança constante. O loiro culpa os demônios por isso, dizendo que a mana deles deve ser a fonte dos monstros. Ele declara que o rei demônio é o inimigo supremo da humanidade, e devem derrotá-lo. Koji compra um sorvete para curtir o show, enquanto o loiro, Rex, pede que as pessoas se juntem a ele na luta contra o rei demônio. Ele revela que é um herói, enquanto a garota ao seu lado é uma sábia, e as pessoas da cidade ficam animadas para se juntar a eles. O mais forte entre eles é um guerreiro veterano que chegou ao nível 84, mas Rex o rejeita, dizendo que os membros de sua parte devem ser tão fortes quanto ele. Ele mostra que está no nível 90, o que é bastante impressionante. Porém, o guerreiro veterano não fica satisfeito com isso e pergunta sobre o nível da sábia, que é apenas 42 menos da metade do dele. Mas Rex defende a sábia, dizendo que ela eventualmente se tornará uma excelente suporte por causa de sua classe especial. Além disso, ela é a princesa Kana, terceira filha do rei, e decidiu dedicar a vida a salvar a humanidade dos monstros. Ao ouvir isso, um velho sacerdote de nível 80 se voluntaria para se juntar à parte, mas Rex o rejeita por ser velho demais. Em seguida, um sacerdote de 20 anos, nível 70, se voluntaria, mas Rex também o rejeita, dizendo que não vê muito potencial nele. A próxima candidata é uma garota de 16 anos chamada Tina, sacerdotisa de nível 50, e Rex a aceita imediatamente na parte. Todos percebem que o herói é um PDF, tarado, e Koji também percebe que ele só está tentando montar um harém enquanto busca a glória de matar o rei demônio, e perde todo o interesse nele. Vai até a caverna ancestral pensando na comida deliciosa que terá depois de derrotar os monstros. Logo se depara com um diabo azul de nível 93, mas ele é basicamente um homem de um soco, para esses monstros fracos, e o mata facilmente. O monstro deixa cair 34 moedas de prata, sendo automaticamente contadas no papel da missão, e Koji continua a caçá-los sem nenhum problema. Depois de um tempo, um dos monstros deixa cair seu chifre ao morrer, e Koji sabe que isso vende por muito dinheiro, embora não entenda o motivo. Ele continua andando pelas cavernas, e avista uma sombra ao virar uma esquina, mas se revela ser o herói e sua parte, que abatem um diabo azul com bastante facilidade. Koji não quer se envolver com esse pessoal, então foge. Enquanto a parte do herói interage entre si, a maga de cabelo roxo,
Parna, disse a princesa para conter seu entusiasmo em caçar monstros. Mas Kana pede para ser tratada como uma aventureira comum. Enquanto as garotas se aproximam, Parna pergunta a Rex por que vieram a essa caverna em vez de irem na direção do Rei Demônio, e ele revela que essa caverna tem uma sala secreta conhecida apenas pela família real. Podem seguir os brasões na parede para chegar à sala que contém uma espada sagrada lendária, que só um herói acima do nível 90 pode empunhar. As garotas ficam chocadas ao ouvir isso e perguntam por que a família real manteve a espada em segredo até agora. Rex responde que a função de herói não é única, e não há garantia de que um herói consiga derrotar o Rei Demônio mesmo com uma espada sagrada. Porém, como Kana é uma princesa e decidiu se juntar a ele, o pai dela contou sobre a espada para manter sua querida filha em segurança. Tina e Parna ficam empolgadas ao saber que fazem parte de uma parte tão especial, e Rex garante que certamente vão derrotar o Rei Demônio. Porém, ele não sabe que uma garota demônio ruiva também está dentro da caverna, procurando a mesma espada sagrada. Ao mesmo tempo, Koji está cercado de monstros, que ele elimina apenas olhando para eles. Enquanto recolhe as moedas que caem, se pergunta por que há tantos monstros reunidos em um só lugar. De repente, um monstro ataca por trás, mas ele o joga no chão e o mata. Nesse momento, a demônia ruiva passa correndo por ele por um bando de monstros que nem reagem à presença dela. Koji percebe que algo está errado. Decide segui-la, eliminando os monstros que encontra pelo caminho com um soco. Enquanto isso, Rex também está lutando contra os monstros, dizendo que há muitos ali, e que algo estranho deve estar acontecendo na caverna. Enquanto isso, Tina cura Kana e Rex, e a parte segue para a sala secreta bem à frente deles. A demônia ruiva já está lá antes deles, e Rex pergunta quem ela é e o que está fazendo ali. Kana consegue sentir uma quantidade incrível de mana vinda da garota, o que deixa claro que ela é uma demônio. A garota entra em pânico ao ser descoberta, e então Rex percebe que a espada sagrada está desaparecida. Ele imediatamente acusa a garota demônio de roubá-la, e ela diz que não roubou nada. Rex diz que isso não muda nada, pois demônios são inimigos da humanidade. Ele saca sua espada e desfere um golpe poderoso na direção dela, e os membros de sua parte fazem o mesmo. Porém, no último momento, Koji corre entre eles e bloqueia o ataque combinado com uma só mão. Ele disse ao herói que é bem covarde a parte de um herói se juntar contra uma criança. Rex pergunta quem ele é e como conseguiu bloquear os ataques, e Koji explica que é apenas um aldeão que passava por ali, agarrou os ataques e os esmagou. Rex e sua parte não conseguem acreditar que um aldeão consegue bloquear seus ataques, então Koji mostra seu status sem revelar seu nível. Todos agora acreditam nele, mas ainda ficam hostis, perguntando por que ele está protegendo uma criança demônio, cujos chifres estão claramente visíveis. Koji tenta disfarçar dizendo que os chifres são apenas acessórios de cabelo que sua irmã está usando. A garota demônio entra no jogo, e para verificar melhor a história, Koji mostra o chifre de diabo azul, que emite a mesma mana de um demônio. O herói diz que sua história é convincente, mas isso ainda não explica onde está a espada sagrada. Koji finge estar um pouco chocado ao ouvir isso e diz que pegou a espada com ele, pois não sabia que era especial. Isso choca a parte do herói, e Koji explica que chegou a essas ruínas há muito tempo e encontrou a espada. Ele afirma que a vendeu para um mercador na época, e pede desculpas a Rex por isso. Rex não consegue acreditar nas palavras dele e diz que a espada foi infundida com a mana de sábios antigos, e só um herói consegue erguê-la. Koji diz que era bem pesada, mas não pesada demais para que ele não conseguisse levantar. Rex começa a fazer birra ao ouvir isso, mas então Koji ergue o altar inteiro que abrigava a espada, para fazê-lo calar a boca. Isso deixa o herói e sua parte completamente estupefatos, e eles perguntam a Koji sobre seu nível. Ele mostra que é um aldeão de nível 999, algo totalmente inacreditável para qualquer um deles. Rex pergunta como ele conseguiu ficar tão forte, e Koji responde que derrotava monstros diariamente. Rex grita que ele também derrota monstros diariamente, e já derrotou mais monstros que qualquer um na história. Koji pensa que isso é exatamente o tipo de coisa que Trump diria, então não respeita Rex, e diz que derrotar monstros não é suficiente. Rex pede que ele elabore, mas Kana interrompe e diz que ele roubou o tesouro da família dela, e precisa pagar por isso. Koji pergunta quanto valia a espada, e ela responde que era inestimável, pois foi feita para derrotar o Rei Demônio. Koji não tem dinheiro suficiente para cobrir inestimável. Então Kana pede que ele se junte à parte deles para derrotar o Rei Demônio. A ruiva entra em pânico discreto ao ouvir isso, mas, por sorte, Koji recusa a oferta. Ele diz que não tem interesse em derrotar o Rei Demônio, e isso deixa Rex e Kana louco. Eles dizem que ele poderia facilmente salvar a humanidade com suas habilidades, mas Koji diz que seu único objetivo na vida é caçar monstros e ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Kana diz que ele pode ter glória eterna, mas Koji não quer isso. Então ela oferece se casar com ele depois de derrotarem o Rei Demônio. Bem, Koji não curte garotas moralistas com atitude de santinha, então recusa isso também, dizendo que não tem problemas pessoais com o Rei Demônio. Então não quer ajudá-los, porém, entende a lógica deles e deseja boa sorte na missão. Com isso, pega a mão da garota demônio e começa a caminhar em direção à saída, mas para o lado de Rex e diz, ameaçadoramente, que ele não faz ideia de como esse mundo funciona. Uma vez fora da caverna, Koji decide deixar a garota demônio por conta própria, mas ela implora para ele parar, dizendo que estava procurando por alguém como ele. Implora para que ele se case com ela, e Koji olha para Loli, antes de pensar na audácia dela em propor algo assim. Koji dá uma olhada nela e diz que vai se casar com ela, mas tipo, daqui a 1 milhão de anos, quando ela crescer,
começando a se afastar com isso, mas Aloli o para e pede para reconsiderar. Koji diz que não é amigo do Epstein, então não pode se casar com ela. Além disso, ele gosta de mulheres cheinhas. Aloli demônio. Alice diz que ele pode se casar com ela quando ela crescer, e ele muda de assunto antes que fique mais constrangedor. Pergunta por que ela queria a espada sagrada lendária, e ela responde que seu pai está muito doente, então não quer que o herói consiga a espada sagrada que pode matá-lo. Koji pergunta quem é o pai dela, que está na lista de alvos do herói, e Alice, nervosa, diz que seu pai é o próprio Rei Demônio. Koji fica chocado ao ouvir isso, e Aloli Demônio conta que seu pai está de cama há 1 ano. Koji diz que já conheceu o velho algumas vezes, e ela pergunta se é por isso que ele recusou o pedido para matá-lo. Koji responde que, mesmo que não conhecesse pessoalmente o Rei Demônio, não teria aceitado o pedido, pois acha isso sem sentido. Diz que os monstros são criados por causa da mana liberada pelos chifres dos demônios, então os humanos temem a própria existência deles. Alice concorda com isso, mas diz que quer que demônios e humanos vivam em paz, e é por isso que queria se casar com ele. Koji disse a ela que a única diferença entre humanos e demônios são os chifres que emitem mana. Muita gente sabe disso, e também sabem que não é culpa dos demônios nascerem com chifres, mas isso não os faz odiar menos os demônios, já que ainda são um perigo para toda a humanidade. Aloli pergunta se é por isso que ele não quer matar demônios, e Koji responde que simplesmente não acha que vale a pena. De volta à caverna, a parte do herói ainda está furiosa com como Koji os tratou. Kana diz que deveriam ignorá-lo e voltar para a capital por enquanto, mas Sek se lembra de que Koji disse que ele não sabe como o mundo funciona. Ele acha que isso significa algo importante e decide ficar forte o suficiente para enfrentar Koji e obter todas as respostas que precisa. Enquanto isso, Alice ainda está seguindo Koji, pois tem um favor a pedir. Além do pedido de casamento, ela quer que ele compre um remédio chamado Poção da Bênção dos Espíritos para o pai dela, e trouxe 500 moedas de prata para pagar. Koji estoura a bolha dela dizendo que o remédio custa 10 moedas de ouro, e pede para ela sumir, mas Aloli não chegou até ali para desistir. Pede que Koji lhe empreste um pouco de dinheiro para comprar o remédio que pode salvar seu pai, porque, se ele morrer, os humanos vão mirar toda a raça demônio. Koji diz que, mesmo que o remédio que o Rei Demônio, o herói ainda vai atrás dele. Pergunta a Alice se ela odeia humanos, e ela responde que humanos e demônios não são muito diferentes, então se odiarem mutuamente não é produtivo. Em vez disso, ela está seguindo as palavras do pai, esperando que existam mais pessoas como Koji, que não odeiam os demônios. Aloli diz que, mesmo que pessoas assim sejam poucas, ela vai encontrá-las todas e alcançar a paz entre as duas raças de uma vez por todas. Koji fica impressionado com sua determinação, então diz para ela se virar enquanto amarra fitas em torno de seus chifres. Diz que vai comprar o remédio para ela, mas ela precisa ir com ele. Alice diz que não pode ir com ele por causa da mana que seus chifres liberam, mas então percebe que não está emitindo mana nenhuma. Koji diz que usou um pano especial que absorve mana e a converte em outra coisa. A garota pergunta animadamente como ele fez isso, e ele responde que apenas quebrou um bloco de spawn, aquela coisa parecida com cristal que gera monstro, e retirou materiais dele. Aloli fica maravilhada ao ver que existe um item capaz de esconder sua verdadeira identidade, mas Koji diz que precisam continuar em frente. Ela o segue animadamente até a cidade, e Alice fica hipnotizada com a vida noturna urbana. Um vendedor de frutas a acha fofa e dá uma maçã de graça, que ela aceita, pois ninguém ensinou a não aceitar nada de homens de meia idade com barba suspeita. Enquanto continuam andando, Alice ouve os preços de diferentes itens de comida e pede para Koji explicar como funciona a moeda humana. Ele diz que 10.000 moedas de bronze formam uma de prata, e 10.000 moedas de prata formam uma de ouro. A economia vai bem, então um jantar decente não custa mais que 1.000 moedas de bronze, e uma moeda de ouro compra uma casinha. Koji diz que uma casa como as dos nobres custa cerca de 50 moedas de ouro, o que faz Alice perceber o quão caro é o remédio que veio comprar. Koji diz para ela relaxar, pois vai recuperar o dinheiro do papai dela, e ainda vai cobrar 5 moedas de ouro extras por deixá-la em casa. Alice fica muito feliz ao saber que Koji vai levá-la para casa, e permanece animada durante toda a noite, graças à boa comida e ao quarto de hotel aconchegante. Koji pede que ela espere um pouco enquanto vai comprar a poção e trazer um amigo para a jornada até o castelo do Rei Demônio. Alice não quer um vela na jornada, mas Koji diz que aventureiros podem atacá-la de novo, então quer trazer um guarda-costas, caso ele esteja ocupado em outro lugar. Depois de um tempo, Koji volta ao quarto, mas, quando Alice abre a porta, vê um fisiculturista de aparência assustadora ali parado, entra em pânico e desmaia, e Koji não entende por que ela teria medo desse absoluto monstro de academia. Quando Alice acorda de novo, Koji apresenta a Taka, a melhor monge que conhece. Taka diz que é monge de nível 124, então é forte o suficiente para proteger Alice de qualquer perigo. Alice continua desconfiada ao redor dela, então Koji diz que Taka sabe que ela é uma demônio, mas ainda assim concordou em ajudá-la. Taka acrescenta que, uma vez, foi como outros humanos ignorantes que odiavam demônios, mas um dia se feriu na floresta e um demônio salvou sua vida, o que mudou sua opinião. Diz que, depois desse incidente, se aposentou de aventureira e abriu uma academia e um bar. Koji diz que é cliente dela, e os dois se dão bem, mas então Taka o esmurra, pois ele não aparecia há muito tempo. Enquanto ele se arrasta pelo chão, Taka diz a Alice que deveriam ir juntas a uma fonte termal para relaxar. Antes que Alice possa dizer qualquer coisa, Koji se levanta e a impede de errar o gênero de Taka, que na verdade é uma mulher. Alice diz claramente que, se ela for mulher,
Os filhos dela vão passar fome. Koji diz que Taka é tão viciada em academia que queimou toda a gordura do peito e a converteu em músculo, o que ofende Taka. Então ela achata suavemente o pescoço de Koji, mas isso é suficiente para fazê-lo cuspir sangue. De qualquer forma, as duas garotas saem, e Alice se impressiona com a força de Taka. Ela pergunta como Taka conseguiu machucar Koji, que é nível 999, e Taka explica que um monge tem 3 vezes a força de um aldeão do mesmo nível. Além disso, monges são especializados em combate corpo a corpo, e a cada 100 níveis recebem uma habilidade especial que os torna ainda mais letais. Porém, Taka sabe que, numa luta justa, Koji a esmagaria, e não só por causa do nível dele. Diz a Alice que Koji é diferente de tudo, e deve ter derrotado incontáveis monstros mais fortes que ele para chegar ao nível 999. Alice responde que nunca viu um monstro acima de nível 500, então deve ter sido muito difícil para Koji subir de nível além desse ponto. Ela fica pensando nisso, e Taka percebe que ela está preocupada de que alguém mais possa chegar ao nível 999 e tentar matar seu pai. Alice confirma, e Taka diz para não se preocupar, pois ninguém além de Koji consegue alcançar esse nível. Diz que Koji é um doido varrido que carece de algo precioso que todo ser humano tem, e também o maior idiota que já conheceu. Alice fica curiosa sobre essa coisa preciosa que falta em Koji, e Taka responde que ela saberá durante a jornada deles. Alice acha que isso vai ser melhor e agradece a Taka por responder suas perguntas quando, de repente, uma explosão sacode o chão, e um monstro javali de nível 54, chamado Blood Buffer, aparece à frente delas. Logo mais porcos começam a chover do céu, e um deles cai bem no quarto de Koji enquanto ele relaxa. Ele olha para o céu e vê demônios montando corvos gigantescos, jogando os monstros javali na cidade. O líder dos demônios declara que o rei demônio começou uma guerra total contra a humanidade, e logo eles se tornaram escravos da raça demônio. Os monstros javali começam a atacar as pessoas, e Alice entra em pânico, pois sabe que seu pai não autorizou esse ataque, que só vai aumentar o ódio entre as duas espécies. Enquanto isso, Koji pega o javali em seu quarto e o lança para acertar um pássaro gigante. Ele corre imediatamente para o local para coletar o dinheiro que os monstros deixam ao morrer, mas Samai chegando. Ele os joga contra os pássaros para matar 2 monstros de uma vez, e o líder demônio fica estupefato, pois nunca viu alguém fazer monstros voarem assim antes. Enquanto Koji está ocupado juntando as moedas dos monstros derrotados, Taka percebe que só ele consegue fazer algo assim e começa a procurá-lo, mas acaba encontrando a parte do herói, que luta contra os monstros na praça da cidade. Alice diz a Taka que Koji já protegeu dessas pessoas, então ela decide ficar de guarda também. Enquanto isso, o herói Rex reúne as pessoas da cidade, dizendo que precisam caçar os monstros antes que atinjam o chão para salvar a todo. Ele lidera dando um choque de raio para pegar um monstro desprevenido enquanto grita o nome de seu ataque especial. Parna resmunga para ele parar de agir como uma criança de 7 anos. Enquanto a princesa pede que os aventureiros da cidade trabalhem com eles para derrotar os monstros, todos ficam animados para lutar. Irek dispara outro ataque de trovão, mas então um javali voador atinge o corvo que ele mirava, matando-o ao primeiro. Todos ficam chocados ao ver isso, e nesse momento Koji chega, dizendo para pararem de exagerar. A parte do herói já está brava com ele. Irek pergunta por que ele está atrapalhando de novo. Koji, casualmente, diz que ir com tudo é um bom plano, mas não dentro da cidade. Diz que, se conseguissem matar todos os monstros de uma vez, seria bom, mas isso é bem improvável, e os monstros vão se aproximar da cidade após a primeira onda de ataques. Além disso, as armas físicas dos aventureiros acabaram seguindo a gravidade e atingindo a cidade, podendo ferir algum inocente. Ele diz a Kana que o plano deles merece nota 3 de 10, antes de dar um tapa na cabeça dela, e ela fica furiosa, pois ninguém bate em uma princesa. Nesse momento, Alice e Taka também chegam. Enquanto isso, a maga Parna pergunta a Koji por que ele estava jogando os porcos no ar, e se ele não tem feitiço. Ele diz que isso não é da conta dela, antes de perguntar a Alice se ela conhece o cara liderando os demônios. Ela diz que deve ser menor, e sua família serve o rei demônio há séculos. Nesse momento, Kana interrompe e diz que precisam da ajuda dele para mostrar ao exército demônio a força deles e assustá-los. Koji, mais uma vez, diz que ela precisa voltar para a escola, pois não sabe nada sobre estratégia militar. Ele diz que os demônios provavelmente estão lançando ataques em várias cidades ao mesmo tempo, para ver qual é a mais fácil de invadir. Por isso precisam esconder suas cartas na manga para a batalha real. Acrescenta que lutar não é a única opção, e deveriam tentar conversar antes de partir para a briga, pois isso lhes daria informações cruciais para entender toda a situação. Koji diz que vai conversar com o comandante demônio e pede que Taka o ajude. Com isso, ele pula como um foguete, e Taka o segue. Ela então se vira de cabeça para baixo e usa as pernas para impulsioná-lo até o comandante demônio, que começa a se perguntar se tudo voa nessa cidade, já que primeiro foram os porcos e agora são humanos. De repente, Koji pousa bem atrás dele e diz que só quer conversar antes que as coisas fiquem sérias. O comandante demônio, Menov, pergunta quem ele é e como chegou ali. Koji diz que é só um aldeão, e um gorila o chutou até ali. Menov acha que ele está mentindo e cria imediatamente bolas de fogo explosivas perto dele, mas Koji se aguenta como um campeão. Não sofre nenhum arranhão em seu corpo saudável, e Menov pergunta se ele é o herói. Koji diz para se acalmar,
pois é só um aldeão que chegou ao nível 999. Menov não consegue acreditar que um humano possa chegar a um nível tão alto, ainda mais um aldeão. Ele decide derrubar Koji imediatamente, por considerá-lo perigoso, mas Koji diz para relaxar, pois não está ali para matar o Rei Demônio. Explica que na verdade é amigo do Rei Demônio e de sua filha, Alice. Isso pega Menov de surpresa, mas ele finge que não se importa. Koji diz que Alice está com ele, e agora mesmo está nessa cidade que eles estão atacando. Isso força Menov a ceder, e ele pergunta a Koji se está afirmando estar do lado dos demônios. Koji nega, dizendo que não está trabalhando com demônios, mas também não é inimigo deles. Menov pergunta por que ele está ali, e Koji diz que só queria fazer algumas perguntas. A primeira será que o Rei Demônio realmente ordenou essa invasão. Menov descarta a pergunta, chamando-a de estúpida, mas Koji diz que, segundo Alice, o Rei Demônio está seriamente doente há um ano. Menov grita que isso é mentira, pois o Rei Demônio estava saudável na última vez que o viu. Isso muda as coisas para Koji, que pergunta a Menov se o Rei Demônio deu a ordem diretamente, pois, se sim, ele será forçado a agir. Menov está prestes a dizer que recebeu uma ordem direta do Rei Demônio, quando de repente se lembra de que ele não disse uma única palavra. Na verdade, foi o conselheiro do rei quem transmitiu a ordem em seu nome. Menov conta isso a Koji, mas acrescenta que o Rei Demônio estava na sala e parecia saudável. Koji diz que há uma chance de o Rei Demônio estar sendo manipulado, e Menov fica preocupado. Ele ordena que seus corvos voltem para poder verificar o Rei Demônio, mas Koji pede que espere um pouco. Ele pula em um corvo próximo, o vira de cabeça para baixo, e o usa para saltar para outro corvo, matando-o com impulso, pulando de um corvo para outro, derrubando-os rapidamente, pois quer ganhar um dinheirinho enquanto faz isso. Enquanto Koji lida com os corvos, a parte do herói fica estupefata, pois nunca viram alguém usar essa estratégia antes. A clériga Tina começa a ajudar as pessoas feridas por perto, e todos os outros correm para ajudá-la também. Enquanto isso, só resta o corvo de Menov no céu, e ele pergunta a Koji por que está impedindo O de voltar para checar o Rei Demônio. Koji o lembra de que, se o Rei Demônio realmente está sendo manipulado, as pessoas por trás disso podem ver Menov como uma ameaça. Koji diz que ele deveria agir como se todo o seu esquadrão tivesse sido eliminado, e então podem se infiltrar depois. Com isso, ele pisa no último corvo restante, e tanto ele quanto Menov começam a cair em direção à floresta. O comandante demônio o xinga, mas Koji diz que o dano da queda não será suficiente para matá-los, já que vão cair numa floresta. Depois de um tempo, Koji checa Menov, que só se machucou levemente. Decide pegar emprestada a túnica dele para carregar a pilha de moedas atrás de si, enquanto faz as apresentações. Menov pergunta se ele não vai matá-lo, e Koji responde que é uma pergunta boba, pois não tem motivo para matar alguém que se importa com o Rei Demônio e com Alice. Menov fica confuso ao ouvir isso, e pergunta por que um humano não iria querer matar um demônio. Koji está cansado de dizer a todos que, tirando a mana que gera monstros da equação, humanos e demônios são basicamente iguais. Ele diz que o problema são os monstros que atacam humanos, o que faz os humanos atacarem os demônios, e o ciclo de ódio continua. Com isso, Koji termina de juntar todas as moedas e diz a Menov que vai derrotar o restante da força de ataque dele, e amanhã de manhã levará Alice até lá, para que possam voltar juntos ao castelo do Rei Demônio. Menov diz que, se ele for junto, tanto humanos quanto demônios o verão como um inimigo, mas Koji não se importa nem um pouco com isso. Diz que fez uma promessa a Alice, e quer ver o estado do Rei Demônio pessoalmente. Ele parte com isso, e Menov começa a sorrir sozinho, pensando que o Rei Demônio e Alice têm um amigo humano. Na manhã seguinte, Alice agradece a Koji durante o café da manhã por ter conversado com Menov em vez de machucá-lo. Koji diz que Menov era um cara bem razoável, então não brigarão, e pergunta onde está Taka. Alice responde que ela foi comprar coisas para a jornada, e Koji diz que, nesse caso, precisam se preparar para o transporte. Alice se lembra de que Koji disse que podem chegar ao castelo do Rei Demônio em 6 dias se apressarem. Ele diz que 6 dias é o melhor cenário possível, mas vão se atrasar um pouco, pois não podem usar cavalos, já que tem medo de demônios. Ele tem outra forma de chegar ao território demônio rapidamente, mas não tem certeza sobre isso, pois envolve lidar com centauros, que são incrivelmente orgulhosos e preconceituosos. Perguntam a Koji o que ele quer com eles, pois não gostam de ser assustados por humanos imundos. Alice fica com medo deles e se esconde atrás de Koji, que diz que centauros geralmente são pouco cooperativos, mas, no momento em que são escoteados pelo mercador de barba suspeita, gritam de êxtase e começam a correr. Tanto Koji quanto Alice ficam traumatizados ao ver os monstros masoquistas sendo guiados por Chicats. E quando Taka retorna, ela se pergunta o que está errado com eles. De qualquer forma, seguem para a floresta onde Menov esperava. Ele imediatamente cai de joelhos e pede desculpas a Alice por ter atacado a cidade onde ela estava hospedada. Alice diz que está tudo bem, e então Menov agradece a Koji por proteger a princesa demônio. Nesse momento, Taka vem se apresentar, mas Menov surta e se prepara para brigar, porém Alice diz que Taka também é uma boa amiga. Nesse momento, a parte do herói sai dos arbustos, pois estavam esperando o tempo todo para pegar Koji em flagrante. Agora tem certeza de que Koji mente para eles o tempo todo, e que na verdade trabalha para os demônios. Cercam Koji e mandam ele se render, mas ele dá nota 0 à princesa por essa estratégia. Ele avança na direção dela e a acerta na cabeça, dizendo que cercar pessoas muito mais fortes que ela é inútil. Porém, o herói o ataca imediatamente, dizendo que não vão ouvir os sermões de um traidor. Koji continua desviando de seu ataque enquanto Rex declara que é seu dever,
Como herói, lutar contra o mal. Koji segura casualmente a espada dele com as mãos nuas, e Parna diz que, não importa o que Koji alegue, eles não podem deixar a pessoa por trás do ataque de ontem à noite escapar impune. Koji concorda com ela e diz a Menov para se desculpar, pois acredita que os demônios já sofreram coisa pior que o ataque da noite anterior. Rex nem quer o pedido de desculpas, porque acredita que demônios, e todos que trabalham com eles, são maus. Mas Koji pergunta quem decidiu isso. Pede que ele olhe para Alice e diga se ela parece malvada de algum ângulo. Lembra Rex de que ele deixou a garota fugir ontem à noite, pois achou que ela era inofensiva. Koji diz que, se os demônios fossem realmente malvados, a filha do rei demônio seria muito mais ameaçadora, e essa revelação deixa todos em choque. Rex ainda não está pronto para recuar, então Koji diz que entende o argumento dele, de que demônios prejudicam humanos indiretamente, então não vai impedi-lo de ir atrás do rei demônio. Porém, não vai aceitar que demônios sejam maus, e por isso não pretende deixar ninguém machucar seus amigos. Com isso, Koji quebra a espada de Rex, e o herói é forçado a recuar. A clériga Tina pergunta a Koji se o cara que os atacou ontem à noite também não é mau, e ele faz menos se desculpar, dizendo que precisa de um tempo para explicar as coisas. Diz a parte do herói que algo está estranho em tudo isso, e pede que o deixe investigar o assunto antes de prenderem e punirem Menor. Kana pergunta o que ele quer dizer com algo estranho, e Koji diz que o rei demônio quer paz com os humanos, e nunca ordenou ataques a cidades humanas antes. Além disso, Alice disse que ele estava doente no momento, então não faz sentido declarar guerra. Porém, Rex não acredita que o rei demônio queira paz com os humanos. Koji diz que ele mesmo já conheceu o rei demônio pessoalmente, e todos ficam estupefatos ao ouvir isso. Koji então pergunta se o rei demônio já atacou uma cidade antes, e nem Rex nem Kana conseguem se lembrar de nada. Assim Koji diz que a mana do rei demônio pode criar monstros fortes, mas isso não significa que ele sempre os comande. Pede que todos abram os olhos, e vejam além de seus preconceitos. E até Rex e os outros começam a considerar isso. Mas então Parna de repente ataca Koji, dizendo que não podem confiar nele. Diz que ele foi lavado cerebralmente pelos demônios, e não podem confiar em nada do que ele diz. Koji não consegue argumentar contra essa lógica, então apenas faz sinal para ataca, e eles pegam seus convidados e fogem. Rex tenta persegui-los, mas Tina tropeça, e ele precisa ficar para trás cuidando dela. Enquanto isso, Koji reclama com Alice de que essa coisa toda de coexistência não é fácil, mas ela o lembra de que, pelo menos dessa vez, o herói e seus amigos se ouviram. Logo depois, o grupo de Koji chega até um choque e são os centauros masoquistas de antes. Menor diz que os roubou de um mercador sem matá-lo, e os centauros concordaram em levá-lo aonde ele quiser. Enquanto Koji e Alice perdem toda a empolgação pela jornada, Taka não poderia estar mais feliz, pois vai chicotear um casal de cavaleiros musculosos até obedecerem suas ordens. Ao mesmo tempo, Rex e sua parte se perguntam para onde Koji foi, e Kana diz que vão se encontrar de novo, pois ambos estão indo na mesma direção. Enquanto isso, Rex começa a ter dúvidas por causa do que Koji disse, mas Parna não tem dúvida alguma, porque o amor de sua vida foi morto por demônios. Mais tarde naquela noite, Koji e seus amigos estão acampados, planejando a jornada. Taka sugere que, em vez de passar pela cidade próxima de Selria, façam o caminho mais longo, para não perturbar as pessoas com a mana dos demônios. Sobre isso, Alice mostra a Menov as fitas que selam sua mana, e Koji se desculpa por só ter um par delas. Menov o acha ainda mais notável agora, mas nesse momento, Koji se lembra de algo. Pergunta a Menov se eles atacaram a cidade de Selria também, e ele confirma, dizendo que o plano era enviar uma mensagem a todos os humanos sobre a força do exército demônio. Diz que a invasão principal vai começar em breve, então Koji e Taka decidem ir para Selria e garantir a segurança de todo. Logo chegam a Selria, e Koji diz ao guarda que está ali para vender chifres de diabo azul. O guarda fica desconfiado, pois consegue sentir mana, mas então Alice aparece com um chifre de diabo azul que também libera mana, o que é convincente o suficiente para o guarda. Ele pergunta a Koji se a ruiva é sua irmã, e Koji confirma, dizendo que estão ali para turismo depois da viagem de negócio. O guarda fica feliz em ouvir isso e diz para eles curtirem o desfile que vai acontecer em breve. Koji fica curioso sobre o desfile, e o guarda diz que o exército demônio andou atacando ultimamente, mas eles os derrotaram, e amanhã vão enviar tropas para atacar o rei demônio com grande desfile. Isso preocupa Koji, e ele não consegue aproveitar o desfile de jeito nenhum. Sabe que, se as tropas avançadas chegarem ao castelo do rei demônio, os monstros próximos as matarão e depois destruirão a cidade, o que tornará a coexistência um sonho impossível. Porém, ele tem um plano para contornar a situação. Diz que vão chegar ao castelo antes das tropas, e então ele vai convencer o rei demônio a parar o exército demônio, para que possam fugir em segurança. Dessa forma, não haverá luta, e tudo terminará em paz. Taka pergunta o que ele vai fazer se o rei demônio realmente quiser guerra, e Koji responde que, nesse caso, lutará contra ele, mas como um terceiro lado que quer a coexistência entre humanos e demônios. Alice diz que definitivamente vai se juntar ao exército dele, e Koji pergunta se ela não quer ficar ao lado do pai. Alice responde que quer a coexistência entre seu povo mais do que qualquer outra coisa. Então, se o pai dela se tornou um inimigo da humanidade, ela está pronta para lutar contra ele também. Taka diz que obviamente vai lutar ao lado de Koji, e Menov também jura que vai ajudar Alice. Mais tarde naquela noite, Koji leva Alice para tomar sorvete antes do jantar, mas assim que entram em um restaurante, encontram a parte do herói lá dentro. Koji pega Alice e sai correndo antes que possam pegá-lo, e Rex decide dar perseguição. Enquanto isso,
Koji e Alice param uma esquina e percebem alguns homens cercando um monstro sapo de nível 24. Alice fica preocupada com os humanos, mas Koji diz que isso é apenas uma luta de demonstração para aumentar o moral das tropas que vão para o castelo demônio amanhã. Porém, antes que consigam derrotar o sapo, um monstro cai do céu e o esmaga. Alice diz que já viu esse monstro de nível 200 e pouco antes, e Koji também entra em pânico enquanto o monstro começa a atacar as pessoas. Todos entram em pânico e começam a correr, pois não estavam preparados para isso. Mas então mais monstros caem do céu, e Koji percebe que vai ter que trabalhar duro de novo. Enquanto todos fogem do monstro, Koji avança direto contra ele. Toma um golpe pesado do monstro, e então o suca no estômago, derrotando-o imediatamente e indo em direção ao próximo, com Alice, confusa, seguindo. Ao mesmo tempo, Rex e suas garotas estão procurando Koji, mas não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Tina sugere que conversem com as pessoas da cidade sobre o apoiador dos demônios, e assim poderiam encontrá-lo rapidamente, mas Rex não acha uma boa ideia. Acredita que Koji é um monstro, e se o encurralarem, pode ficar selvagem e atacar todos em seu caminho. Porém, Kana pensa exatamente o oposto. Sente que Koji não é do tipo que iria ir com violência ao ser encurralado, pois, se fosse, já teria acabado com eles há muito tempo. Além disso, não acha que ele seja um cara mau só por ajudar demônios, mas Parna manda ela parar com essa conversa. Pergunta à princesa como o cara que trabalha com demônios que atacam suas cidades pode não ser malvado, e Kana diz que ele tentou conversar com eles. Mesmo quando o atacaram, ele não revidou, nem tentou forçar sua ideologia sobre eles. Rex concorda com Kana e diz que, embora não goste do fato de ter sido humilhado por um aldeão, vai deixar Koji escapar dessa vez. Parna acusa até o herói de ser um apoiador dos demônios, mas Rex diz que só quer fazer algumas perguntas a Koji. Kana concorda com essa declaração, e Tina apenas entra no barco também. Nesse momento, ouvem uma explosão alta ao longe, seguida de gritos de pânico. Kana corre para o local e imediatamente usa sua barreira divina para proteger um homem que estava prestes a ser socado pelo monstro através da estrada. Ela diz ao homem que a barreira não vai durar muito, então ele deveria fugir. Mas ele diz que ela deveria ser a primeira a correr. Kana recusa, dizendo que, como membro da família Ariel, é seu dever proteger seu povo. Fala grande, vindo de alguém cuja barreira se estilhaça com outro soco do monstro. Quando ele está prestes a acabar com ela, Koji chega para salvar o dia. Ele bloqueia o soco do monstro e depois o derrota, enquanto diz a Kana que não teria conseguido salvar o ratão de academia atrás dela se ela não tivesse comprado um tempo para ele. O careca musculoso sai correndo com isso. Ao mesmo tempo, Rhett e os outros chegam à cena. Preocupada com a princesa, ela diz a eles que está bem, antes de agarrar a mão de Koji para agradecer. Enquanto isso, o herói percebe o dano causado às casas e pergunta o que aconteceu ali. Koji responde que monstros de nível 213 caíram do céu e destruíram a cidade, mas não sabe quem os enviou. Rex pergunta qual habilidade ele usou para derrotar os monstros, e ele responde que usou a habilidade mais básica de todas, golpe de carga. Rex não consegue acreditar nisso, mas Kana confirma que Koji realmente usou essa habilidade básica. Nesse momento, Alice vem correndo até Koji e se esconde atrás dele ao avistar a parte do herói. Felizmente, Rex não está interessado nela agora, e em vez disso, quer fazer algumas perguntas a Koji. Porém, não é o momento certo para isso, pois ainda há monstros na cidade, e Koji diz que precisam cuidar deles primeiro. Nesse momento, um guarda da cidade vem correndo até eles e diz para saírem da cidade o mais rápido possível, pois os monstros que caíram do céu foram só o começo, e agora um exército inteiro de monstros está vindo em sua direção. Ele estima que há cerca de 10.000 monstros vindo direto para eles, e todos ficam estupefatos ao ouvir isso. Parna diz que os aventureiros da cidade não vão conseguir lidar com esses monstros, pois estão vindo do oeste, onde fica o castelo do Rei Demônio. Rex diz que lutar uma batalha que não podem vencer não faz sentido, e decide que vão ajudar a evacuar os cidadãos e depois voltar com o exército para retomar a cidade. Kana concorda com ele e ordena que o guarda avisa todos, e então pede que Koji os ajude também. Ele concorda, dizendo que vai chamar seus amigos para ajudá-lo, mas, enquanto isso, quer que a parte do herói cuide de Alice. A princesa demônio se sente traída ao ouvir isso, e todos os outros também ficam surpresos. Rex pergunta a Koji se ele não tem medo de que matem Alice, já que eles ainda acham que demônios são seus inimigos. Koji responde que, se realmente quisessem matá-la, ele não estragaria isso avisando. Além disso, sabe que Rex não machucaria Loli demônio, pois isso significaria não obter respostas dele depois. Parna ainda não está de acordo com isso, mas fica sem palavras quando Koji pede sinceramente que todos cuidem de Alice, e então parte na direção oposta. Parna já começa a fazer joguinho mental, dizendo a Alice que parece que ela foi abandonada. Porém, Alice sabe que Koji confia na parte do herói, então também vai confiar neles. Felizmente, Kana compartilha desse sentimento, e abraça Alice, dizendo para não se preocupar, pois vão cumprir a promessa e mantê-la segura. Logo, os aventureiros começam a evacuar os civis, enquanto Koji corre em direção à horda de monstros. Até Alice e a parte do herói tentam ajudar na evacuação, mas o fazem cobrindo completamente a estrada principal, fazendo com que as pessoas corram pelas calçadas. Nesse momento, Taka e Meno chegam ali, achando que Rex capturou Alice. Ela corre até eles e pergunta se não ouviram nada de Koji, o que faz Rex perguntar se eles são os homens de quem o aldeão falava. Taka está prestes a partir o herói ao meio, como um biscoito, por errar seu gênero, quando Alice diz a todos que Taka é uma mulher. A parte do herói fica chocada ao ouvir isso, o que Taka consegue entender,
mas fica decepcionada quando até menos leva um susto. De qualquer forma, ela decide dar uma aula de estudos de gênero nas cabeças duras do herói e sua parte, mas Kana pede para ela parar, pois Kouji os mandou cuidar da garota demônio. Diz que ele afirmou que iria encontrá-los primeiro, mas Taka e Menos não tem notícias dele e Alice se pergunta onde Kouji está agora, quando um guarda chega correndo, completamente sem fôlego. Ele diz que um aldeão está tentando lutar contra todos os monstros sozinho, e pede que o herói o ajude. Todos ficam de queixo caído ao ouvir isso, e Alice pensa que Kouji está lutando tão duro porque, se essa cidade cair, o abismo entre humanos e demônios vai aumentar. Ela decide ajudá-lo, mas então Taka a pega no colo, pois também quer ir ajudar Kouji. Menos se junta ao grupo, e começa a saltar pelos telhados, enquanto a parte do herói também decide entrar na luta. Enquanto isso, Kouji enfrenta os monstros sozinho e já começa a respirar com dificuldade. Só espera que Taka tenha encontrado Alice e a tirado da cidade, enquanto continua lutando, sem saber que seus amigos acabaram de cruzar o portão da cidade, com a equipe do herói lutando para acompanhá-los. Taka pensa que isso é demais até para Kouji, quando uma grande explosão a faz parar. Isso dá tempo para Rex e as garotas alcançarem. Perguntam por que diabos Kouji está lutando contra todos os monstros sozinho, e Taka diz que deve ser porque ele não quer que ninguém morra. Rex não entende isso. Então Taka diz que, se essa cidade cair, os humanos vão odiar ainda mais os demônios, e a coexistência pacífica nunca será possível. Kana fica espantada ao ouvir que Kouji está lutando sozinho pela paz, e Rex diz que, mesmo estando no nível 999, Kouji está basicamente correndo em direção à própria morte. Diz que isso é imprudência, não coragem, mas Taka diz que Kouji não pensa nesses termos. Ele só pensa se algo é possível, e se ele consegue levar aquilo até o fim. Taka então revela a coisa preciosa que todo mundo tem, mas que Kouji não possui, e essa coisa é o medo da morte. Rex diz que ele também está pronto para dar a vida se necessário, mas Taka diz que há uma diferença. Enquanto isso, Kouji está ocupado transformando monstros em moedas com suco. Um ciclope gigante pisa nele, mas Kouji simplesmente o joga nos monstros próximos, derrotando todo. Ele então desvia de um raio disparado por um monstro-pássaro e joga o ciclope nele para matá-lo. O ferimento que sofreu no ataque anterior cicatriza mais rápido que o fator de cura do Wolverine, e Kouji apenas sorri. Rex não consegue acreditar no que está ouvindo e vendo, e se pergunta como Kouji se tornou assim. Taka diz que a origem da história de Kouji não é tão diferente da dele mesmo. Revela que, assim como Rex, os pais de Kouji também foram mortos por monstros enquanto viajavam. Porém, não foi nesse momento que Kouji começou a caçar monstros. Acontece que ele já estava no ramo de caça a monstros antes desse evento que mudou sua vida. Sempre foi curioso sobre por que os monstros deixam dinheiro cair quando são mortos. Ninguém conseguia responder a essa pergunta, mas pelo menos ele ganhava dinheiro bom com isso. Porém, quando não ficava muito mais forte, mesmo subindo de nível, aceitou seu destino de que aldeões como ele nunca poderiam se tornar fortes. Então, um dia, viajando por uma floresta, seu pai foi morto por um demônio bem na frente de seus olhos. Kouji odiou o monstro, e odiou os demônios por gerá-los. Mas, acima de tudo, odiou a si mesmo por ser tão fraco. Então mergulhou de cabeça no ramo de caça a monstro, totalmente consciente de que um aldeão fraco como ele poderia morrer a qualquer momento. A luta não foi fácil, mas ele logo aprendeu que, por serem tão mais fracos que outras classes, os aldeões sobem de nível muito mais rápido. Chegou ao nível 53 aos 9 anos, e matou o monstro que havia perseguido seu pai. Ficou feliz por conseguir sua vingança, e voltou para casa só para vê-la destruída por bandido. Correu até sua casa e, para seu horror, os bandidos haviam matado sua mãe, deixando-a órfã. Taka diz que, quando um monstro mata sua família, você jura vingança matando todos os monstros e demônios. Porém, a mãe de Kouji foi morta por um humano, e por mais que o odiasse, não podia buscar vingança contra toda a humanidade. Isso fez perceber que o ódio que humanos e demônios sentiam uns pelos outros era puro preconceito disfarçado de vingança. Rex fica completamente abalado com a história, pois se vê no lugar de Kouji. Ele começa a entender que nem todos os demônios são maus, mesmo tendo seus pais mortos por monstro. Porém, Kana acha que há mais na história. Lembra a todos que até mesmo Kouji acha que demônios são prejudiciais, então deve haver outro motivo para ele permanecer neutro. Ela quer saber esse motivo, mas, para isso, precisa que Kouji fique vivo, e começa a marchar em sua direção. Rex a impede, dizendo que vai junto, pois precisa aprender os segredos da força de Kouji. Tina grita com eles, perguntando se acham que podem lutar sem uma curandeira, e Parna só está feliz em matar quantos monstros conseguir. Os quatro seguem em direção à batalha, e então Menor pergunta a Alice se ela quer ajudar Kouji. Ela confirma, e Menor diz que vai lutar contra os monstros, mesmo que isso torne um traidor da raça demônio. Ele avança com isso, e então Taka pede que Alice se esconda atrás de uma pedra ou algo assim, pois também vai entrar na luta. Enquanto isso, Kouji recebe um soco de um monstro vermelho que o joga longe, e percebe que suas habilidades de recuperação não estão acompanhando o dano que sofre. Nesse momento, um diabo azul o ataca, mas ele o joga no ar para acabar com alguns monstros morcego. Continua lutando, pensando que, quanto mais monstros derrotar, mais vai elevar o moral dos aventureiros. Mas então, de repente, um bando de monstros o agarra, e outro dispara um hiperfeixe para fritá-lo. Nesse momento, o ataque de raio de Rex frita o monstro gigante e todos os menores que seguravam Kouji no lugar. Ele pergunta à parte do herói o que estão fazendo ali, e Kana diz que tem algumas perguntas para Kouji, enquanto Rex diz que um herói não pode deixar um aldeão fazer toda a luta sozinho. Nesse momento,
Menor também se junta à luta e usa magia para eliminar meia dúzia de monstros voadores de uma vez, e em seguida ataca e nocauteia alguns monstros. Koji pergunta o que estão fazendo ali, e todos inventam uma resposta bem básica de Tsundere, só porque tem vergonha de dizer que querem ajudá-lo. Shinokura. E Koji diz a todos que vão morrer ali. Kana responde que não planeja deixar ninguém morrer ali. Então Koji decide mudar o plano. Diz que vão derrubar quantos monstros conseguirem e então fugir, pois precisam valorizar suas vidas. Com isso, ele vai com tudo e começa a arrasar monstros para todos os lados, mas então um deles atira uma pedra pesada nele, deixando-o seriamente ferido. China corre para curá-lo e o repreende por não seguir seu próprio conselho de valorizar a vida. Koji se desculpa e diz que nunca lutou em grupo, exceto quando faz dupla com Taka, então não sabe trabalhar em equipe. Porém, ao olhar para cima e ver todos lutando com afinco, percebe que não está mais sozinho. Koji e seus amigos continuam derrotando os monstros sem descanso, enquanto Tino os observa, ansiosamente esperando que alguém se machuque para poder fazer seu trabalho. Longe deles, Alice começa a sentir aquele medo de estar de fora por não conseguir ajudar ninguém. Então corre de volta para a cidade para fazer alguma coisa. De volta ao campo de batalha, Taka diz a Rex para enfrentar os monstros de aparência mais fraca, enquanto ela cuida dos que têm pele resistente. Rex diz que é um herói, e não pode escolher com quem lutar. Taka percebe que mostrar o que quer dizer será melhor que explicar, então dispara uma rajada de sucos que nocauteia os monstros de aparência mais brava sem dificuldade. Ela então pisca e diz a Rex que tem uma habilidade que a permite ignorar a defesa inimiga, o que choca o herói, pois ele percebe que Taka está acima do nível 100. Ele não consegue aceitar o fato de que uma mera aventureira é mais forte que ele, e jura que vai ficar muito mais forte, enquanto Menor acrescenta que, pessoalmente, não gostaria que o herói ficasse mais forte do que já é. Nesse momento, Koji diz a todos que precisam trabalhar como uma equipe, e Parna diz que ele deveria seguir seu próprio conselho primeiro, pois é o único que não está trabalhando em equipe. Koji a chama de maga mamãe, e pergunta se ela consegue usar magia de área ampla, o que ofende Parna, pois ela é uma maga. Kana diz que ambas conseguem usar magia de área ampla, e isso é exatamente o que Koji queria ouvir. Ele de repente agarra as duas garotas e pula alto para chegar no meio dos monstros voadores. As garotas reclamam que vão chamar a polícia, mas Koji diz para elas explodirem os monstros ao redor usando magia de área ampla. As garotas finalmente entendem sua estratégia e usam seus ataques para matar um grande número de monstros de uma só vez. Koji então pousa no chão e imediatamente as larga assim que termina de usá-las, e as garotas gritam com ele, dizendo que ele deveria pelo menos ter comprado um jantar antes de agarrá-las. De volta à cidade, os aventureiros estão prestes a partir, pois acham que a cidade está condenada, quando Alice chega até eles pedindo ajuda. Logo é de manhã. Apesar de terem lutado a noite toda, Koji percebe que há monstros demais. Nota que seus amigos estão no limite, e diz para eles pararem por hoje, pois não podem continuar lutando por muito mais tempo. Ninguém dá ouvidos a ele. Taka pergunta se ele quer que eles fujam enquanto ele fica para trás lutando até o último suspiro. Kana concorda com ela também, e Koji começa a entrar em pânico, pois não sabe como tirar todos de lá vivo. Nesse momento, ouve a voz de Alice, dizendo que vai ficar tudo bem, pois ela trouxe reforços, um exército de aventureiros fugindo atrás dela, avançando para proteger sua amada cidade. Enquanto Alice explica como conseguiu trazê-los, conta que primeiro os levou até o portão da cidade, e os aventureiros surtaram ao ver um bando de monstros de alto nível. Pensaram que não tinham chance alguma, mas então olharam para Koji e os outros, que ainda não haviam desistido. Um a um, recuperaram a determinação de proteger a cidade, e no fim todos decidiram lutar. Alice disse a Koji que ele deu coragem a todos, e Kana concorda, dizendo que nunca imaginou que um aldeão pudesse inspirar tantas pessoas. Rex começa a rir de quão incrível Koji é, e diz que com certeza vão vencer essa batalha. Koji, porém, dá o crédito a Alice, dizendo que ela correu até os aventureiros porque queria fazer algo. Com isso, ele declara que não estão mais lutando para segurar os monstros, mas para vencer. Diz a todos para pararem de se conter e darem inferno aos monstros. Todos ficam mais que felizes em fazer isso, mas, depois de um tempo de luta, os aventureiros ficam exaustos e feridos, e até o herói mal consegue ficar de pé. Alice, Kana e Tina correm até ele com poções que trouxeram da cidade, mas Rex diz que já usou poções demais, e não estão mais fazendo efeito nele. Ele se levanta para lutar de novo, dizendo que não pode desistir porque é o herói. Kana diz que só por ser herói não significa que não possa fazer uma pausa quando está sem forças. Rex pergunta se ela pode dizer o mesmo sobre Koji, que não fez uma única pausa desde que a batalha começou. Bem, Tina disfarça a ilusão para ele, e diz que Koji definitivamente está tirando um cochilo aqui e ali sempre que precisa, pois tem uma habilidade que permite recuperar-se sem usar itens. Isso faz Rex perceber que Koji confia totalmente que seus aliados vão cobrir suas costas. Então decide fazer o mesmo, e vai na sua espada. Ele começa a falar sobre como Koji é notável, mesmo sem considerar o fato de que lhe falta o bom senso que limita o que outras pessoas conseguem fazer. Nesse momento, Parna vem buscar uma poção e diz que, se Koji ficar do lado dos demônios, ele se tornaria a maior ameaça aos humanos. Logo Taka e Menor também vêm fazer uma pausa, mas estão esperançosos de que a luta não vá durar muito mais, pois já mataram 90% dos monstros. Parna vê Alice e Menor juntos e tenta atacar os dois, mas Taka se aproxima furtivamente por trás e avisa sobre as consequências caso ela faça algo. De repente,
Todos ouvem uma voz em suas cabeças, dizendo que a batalha não está seguindo o roteiro que queriam. A próxima coisa que todos ouvem é um pesado som metálico, enquanto um golem gigantesco caminha em direção a eles, fazendo todos tremerem de medo. Ninguém tem ideia de que tipo de inimigo estão enfrentando. Então Tucker e Rex acreditam que a melhor ideia seria recuar. Porém, Koji está ansioso para ver o quão forte é aquele pedaço gigante de metal, e avança direto contra ele. Tenta socar o golem, mas é rebatido para trás. Isso é suficiente para quebrar o moral, e os aventureiros fogem em pânico, enquanto Alice corre até Koji. Ela diz que precisam sair daquele lugar, pois é perigoso, mas Koji diz para ela parar de ter medo, pois está tudo sob controle. A parte do herói chega rapidamente e diz para ele parar de ser imprudente, pois foi exatamente isso que assustou Alice para começar. Koji se desculpa por ser imprudente enquanto bebe uma poção, e nesse momento, ele ouve a voz do mentor por trás do ataque. Ele elogia Koji, dizendo que agora entende o que fez os aventureiros de Selria se reunirem. Menor reconhece o demônio como essa, mão direita do rei demônio, e o segundo demônio mais poderoso depois do próprio rei. Essa disse a Menor estava curioso para saber por que ele estava ao lado dos humanos, mas agora que viu Alice ali, entende tudo. Alice fica preocupada em enfrentar essa, mas então Koji começa a caminhar à frente, pois se sente em ótima forma depois de tomar a primeira poção da noite. Diz a seus amigos que precisam fazer algo sobre o golem antes que ele arrase a cidade, e então diz a essa que, se ele está procurando uma luta, veio ao lugar certo. Essa diz para ele vir com tudo. Enquanto Koji avança, Rex avisa ao demônio que ele não conhece o verdadeiro poder de Koji. Essa responde que, não importa quão forte seja Koji ou quão alto seja seu nível, ele continua sendo, no fim das contas, um aldeão. Nesse momento, Koji chega ao golem de ferro e o suca com toda a força, mas nem consegue fazer um amassado. Essa diz que isso apenas prova seu ponto, pois, mesmo Koji sendo a única pessoa no mundo a alcançar o nível 999, um herói de nível 300 teria estatísticas melhores que ele. Kana diz que o nível alto dá a Koji a vantagem de algumas habilidades únicas, e esta diz que a única habilidade que conhecem é a autocura, que é bem útil, mas não sabem se Koji tem qualquer outra habilidade. Ele fala sobre como Koji não é o primeiro aldeão a ultrapassar o nível 100. Houve outros excêntricos que decidiram farmar XP e subir, porque conseguiam fazer isso rapidamente, mas só conseguiram habilidades patéticas que não ajudariam ninguém. Taka pergunta como diabos ele sabe disso, mas ele ignora a pergunta e diz que, mesmo que Koji tivesse habilidades, ainda não conseguiria competir com as classes melhores. Diz que um aldeão de nível 999 não consegue derrotar o golem, exatamente quando Koji é jogado no chão. Enquanto ele fica ali deitado na cratera, esta diz que ele chegou ao fim de sua jornada, pois ninguém pode passar do nível 999, e Koji nunca ficará mais forte do que já é, o que não é suficiente. Nesse momento, Koji se levanta de novo e diz que deixou o corpo mole propositalmente para aguentar o último ataque. Kana lhe dá uma poção para se recuperar, enquanto essa diz para ele desistir agora, se der valor à própria vida. Isso faz Koji perceber que essa não está ali para matá-los, e o demônio confirma, dizendo que só quer Sanria. Alice pede para ele parar, pois não é isso que quer, nem seu pai também. Esta diz que ela está certa, pois o rei demônio não quer guerra, mas ele não pode fazer nada para impedi-la, mesmo estando bem ali dentro do golem. Diz que, para obter controle do enorme poder do rei demônio, o enfraqueceu gradualmente drogando-o. Embora não tenha sido fácil, valeu a pena. Diz que o rei demônio não quer essa guerra, mas essa decisão não é mais dele. Alice e Menor ficam furiosos e se sentem traídos ao ouvir isso, mas Koji está mais preocupado com o rei demônio que está dentro do golem. Essa confirma, dizendo que o rei demônio está dentro do antigo golem, projetado para destruir a humanidade. Koji zomba dele, perguntando se ele realmente pretende destruir a humanidade, já que estava prestes a deixá-los ir. De qualquer forma, decide que vai salvar se ele resgatar o rei demônio de quebra, pois o velhinho é o pai de seu novo melhor amigo. Esta fica surpreso ao ver que Koji não odeia demônios, mas, de qualquer forma, diz que ele não pode fazer nada. Koji responde que nunca disse isso a ninguém, que já disse isso antes. Com isso, avança de novo só para ser derrubado pelo golem. Pede a Kana uma poção antes de se puxar para fora dos escombros, e então parte para cima do golem de novo. Continua apanhando, mas não para, e esta começa a pensar que há algo errado com ele. Então, de repente, Koji fica mais rápido e mais forte, e consegue acertar o golem com força suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio. Lança uma sequência de chutes para derrubá-lo, mas o golem recupera o equilíbrio e o rebate. Os amigos de Koji correm até ele, enquanto esta se pergunta qual habilidade ele usou para ficar mais forte no meio da batalha. Koji responde que é só esforço, o que choca o demônio. No momento seguinte, seus amigos chegam até ele e dizem para ele parar antes que se mate. Tina comenta que as poções pararam de fazer efeito nele, e Koji diz que só precisa de um descanso rápido para voltar à luta. De repente, Parna se aproxima dele e usa magia curativa, o que surpreende Koji, pois pensava que ela só se importava com o ataque. Parna pede que ele conte por que está lutando tão duro, e tudo mais, inclusive porque não odeia os demônios. Koji começa sua história falando de como seu pai foi morto por um monstro, mas Taka diz que já contou essa parte a todos, então ele pode pular adiante. Koji diz que começou a se perguntar por que o Sol de um tinha que ser tão fraco. Decidiu lutar contra seu destino, mas, conforme subia de nível,
Começou a se perguntar por que as funções eram atribuídas a eles. Queria saber por que os monstros se transformavam em dinheiro quando derrotados. Mais importante ainda, queria saber sobre a janela de status. Não entendia por que existia um sistema que permitia subirem de nível e ficarem mais fortes ao derrotar monstros. Rex responde que é assim que o mundo funciona. E Koji chega logo nesse ponto. Diz que começou a entender as coisas depois que bandidos mataram sua mãe. Percebeu que demônios e humanos eram iguais, e ambos se matavam por razões que conseguiam justificar. Para os humanos, era fácil derrotar monstros e ganhar dinheiro fazendo isso, e era tão conveniente que ninguém questionava o sistema que atribuía suas funções e decidia suas vidas por eles. Koji pergunta a Rex se ele teve que se forçar a se ver como um herói e ele não consegue argumentar contra isso. Koji diz que todos deveriam poder fazer o que realmente querem, mas o mundo atrapalha isso. Diz que, quando chegou ao nível 999 e percebeu que não conseguia mais subir de nível, sentiu um pouco de desespero, mas então obteve uma resposta às suas perguntas sobre o mundo. Revela que, ao chegar ao nível 999, ganhou uma habilidade chamada Aquele que Desafia Deus. Essa habilidade permite que Koji fique mais forte com a experiência acumulada, mesmo depois de atingir o limite de nível. Mas isso não é o mais importante para ele. O que importa é que descobriu que existe um Deus que fez o mundo assim e ele vai encontrar esse Deus e chutar o traseiro dele. Koji de repente vai Super Saiyajin com isso, e revela que, no nível 900, ganhou uma habilidade que dobra temporariamente seus atributos, mas o deixa paralisado depois de usá-la. Diz que não gosta de usá-la, mas agora não tem escolha. Koji pula bem alto acima do golem e então cai sobre ele como um meteoro, quebrando-o e libertando o Rei Demônio de dentro dele. Com isso, tanto Koji quanto o Rei Demônio começam a recuperar suas forças, e o Rei Demônio agradece a Koji por salvá-lo. Koji diz que não teria conseguido sem a ajuda da parte do herói, e o Rei Demônio diz que seria fácil para eles matá-lo, se quisessem, agora que está enfraquecido. Enquanto Rex não quer atacar seu inimigo caído, Parna não quer desperdiçar essa chance. Ela tenta atacar o Rei Demônio, mas Menova avança para protegê-lo com seu corpo. O Rei Demônio começa a rir ao ver isso, dizendo que essa é a reação natural, mas felizmente Parna não tem mais mana. O Rei Demônio então volta sua atenção para essa, perguntando por que ele fez tudo isso. Essa responde que teve que fazer isso porque o Rei Demônio se recusou a dar o próximo passo. Então decidiu usar seu poder contra os humanos. Koji pergunta o que ele quer dizer com próximo passo, e essa diz que há duas formas de encontrar Deus. A primeira é matar o Rei Demônio, e Koji rejeita imediatamente essa ideia. Essa diz que a segunda forma é através de um item sem nome muito caro, vendido pela guilda de aventureiro. E Koji imediatamente percebe do que ele está falando. De repente, esta abre um portal atrás do Rei Demônio para sequestrá-lo. Koji pergunta como ele pode fazer isso, se serve ao Rei Demônio. Essa responde que é apenas o destino decidido para ele por Deus. Se Koji quiser impedi-lo, deve comprar aquele item caro dentro de um ano, ou ele voltará ainda mais forte para exterminar a humanidade. Essa desaparece com isso, e logo os monstros também fogem. Todos ficam confusos. Rex pergunta a Koji o que devem fazer agora, e a única ideia dele é abrir um cassino para ganhar dinheiro rapidamente. Logo a notícia do aldeão de nível 999 dos demônios que querem coexistir com humanos chega até o próprio rei, graças a Parna, pois ela não suporta que o herói e os outros estejam sendo influenciados por Koji. O rei fica chocado ao ouvir isso, e mais chocado ainda quando descobre que a própria filha está do lado de Koji nesse assunto. O rei pergunta a Parna se Koji conseguiu convencer Kana e Rex a acreditarem nele e por que ela está ali dedurando os dois. Ele quer saber se ela quer alguma recompensa por isso, mas Parna diz que só precisa de uma coisa: um mundo sem demônios. Com isso, ela deixa a corte real, pensando em seu primeiro amor de infância, que foi morto por demônios, e essas memórias alimentam ainda mais sua raiva. Enquanto isso, na cidade de Velma, Rex decidiu se tornar o garoto propaganda do novo cassino de Koji. Fica na praça da cidade contando às pessoas sobre a maravilhosa oportunidade que logo estará disponível. Por perto, pessoas lêem panfletos sobre os empregos no cassino, e Koji diz que esse é o emprego dos sonhos, pois o trabalho é fácil e o pagamento é alto. As pessoas que lêem os panfletos ficam desapontadas, pois pensavam que o herói estava reunindo companheiros para derrotar o Rei Demônio. Rex também ouve isso, e nervoso, dobra a aposta, dizendo que essa é a era das apostas, e todos deveriam vir trabalhar no cassino. Infelizmente, ninguém se interessa por seu discurso, e a praça esvazia rapidamente. Kana não acredita nisso, já que estão pagando 50 moedas de prata por mês por um cargo de entrada, o que é mais do que a maioria das pessoas ganha. Koji diz que o trabalho é fácil e o dinheiro é bom, então as pessoas deveriam vir animadas para trabalhar, mas, por algum motivo, não vêm. Diz para Rex melhorar sua abordagem, e o herói corre até ele, dizendo que a culpa toda é de Koji por colocá-lo nessa posição. Tina concorda com ele, e diz que Koji foi imprudente demais e não planejou as coisas direito, senão não estariam procurando funcionários para o cassino uma semana antes da abertura. Koji diz para eles relaxarem, pois estava trabalhando duro em outras coisas, como fazer as fitas de mascaramento de mana para Menov, que agora mesmo está se olhando no espelho, se perguntando se as pessoas realmente não conseguem sentir sua mana. Taka diz para ele não se preocupar com isso, e ajudá-la a montar a loja em vez disso, pois está com falta de funcionários no momento. Enquanto isso, Koji conta a Rex e aos outros que o item raro que querem comprar custa 10.000 moedas de ouro, e eles só têm pouco mais de 5.000. Precisam dobrar esse número em menos de um ano, porque,
Se não conseguirem, esta vai atacá-los com ainda mais poder. Koji diz que, se apostassem sozinhos, o melhor que conseguiriam seria ganhar 10 moedas de ouro por dia, mas abrir um cassino certamente renderia mais que isso. Kana deseja que Parna estivesse com eles agora, pois teria boas ideias, mas, infelizmente, ela os deixou depois da batalha contra o exército de monstros. Declarou que não tinha problema com o plano de abrirem um cassino e ganharem dinheiro, mas se juntou a Rex para derrotar o Rei Demônio, e se ele não pretende mais fazer isso, ela não vai ficar por ali. Koji concorda com Kana, mas acha que, em vez de dar conselho, gostaria de Parna como a coelhinha do cassino. Tina manda ele focar, em vez de fazer piada, e Koji decide editar os panfletos. Escreve depoimentos falsos de pessoas que ganharam na loteria do cassino e até conseguiram namoradas, mas todos dizem que é uma ideia idiota. Kana e Alice sugerem que se dividam para distribuir os panfletos a todos, e Koji deixa que façam como quiserem. Enquanto Alice tenta entregar os panfletos às pessoas na rua, ela se lembra da reunião em que Parna os deixou. Koji perguntou a Kana o que ela queria fazer, e ela respondeu que a vida toda lhe disseram o que fazer e o que pensar. Sentia como se soubesse tudo sobre o mundo, mas, depois de conhecer Koji, percebeu que ainda não sabia muitas coisas, e queria aprender. Koji respondeu que ficaria feliz em ensinar coisas novas a ela, e então perguntou a Rex e Tina sobre seus planos futuros. Tina queria ficar com Rex, para poder subir de nível, e o herói disse que, assim como Kana, ainda tinha muito a aprender, e aceitou Koji como seu mestre naquele exato momento. Agora, enquanto Alice pensa nisso, sorri para si mesmo, pois tem amigos lutando para fazer a paz entre humanos e demônios. De repente, um homem alto se aproxima dela e compara seu sorriso ao de um anjo, o que a deixa arrepiada. Ela pergunta quem diabos ele é, e o homem se apresenta como Davi, um servo da família real que está ali para levar a princesa Kana de volta para casa. Koji está a uma pequena distância e não ouve a conversa, mas vê Davi sorrindo para Alice. Grita imediatamente que o cara é um pervertido tentando assediar a garota, e todos se voltam contra ele. Davi tenta explicar que não é um pervertido, mas os guardas dizem para ele ir com eles e contar sua história no escritório deles. Koji então pega a mão de Alice e diz que deveriam fugir antes que o pervertido volte, mas ela grita para os guardas soltarem Davi, pois ele não fez nada de errado. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, mas os guardas soltam Davi, e Alice pede desculpas a ele em nome de Koji. David fica impressionado com sua maturidade e compaixão, e diz que é assim que ela deve ter conquistado o coração da princesa. Nesse momento, Rex, Kana e Tina chegam ali ao ouvirem a confusão. Assim que Kana vê Davi, começa a entrar em pânico. Davi diz que está muito feliz em ver a princesa, que parece uma flor florescendo em um deserto, e que quer lambê-la toda, e Koji diz a Alice que deveriam ter deixado os guardas o levarem. Afinal, de qualquer forma, vão a um restaurante conversar, onde Kana pergunta a Davi se ele realmente quer levá-la de volta. Ele confirma, dizendo que recebeu ordens diretas do rei para trazer de volta a princesa e sua parte, para ouvir por que decidiram abandonar sua missão de caçar o Rei Demônio. Davi diz que o rei já sabe sobre o aldeão que mudou a opinião deles, e sobre a princesa Demônio, mas quer ouvir as coisas ele mesmo. Kana recusa voltar, dizendo que ainda está trabalhando duro com Rex e Tina para derrotar monstros e ficar mais forte. Declara que ainda pretende cumprir seu dever como sabia de proteger a humanidade, e para isso, precisa ficar ali e aprender com Koji. Davi elogia sua determinação de dar o melhor de si em qualquer situação, e então se volta para Koji. Diz que ouviu histórias de como ele foi o MVP da luta contra os monstros em Selria, mas não conseguia acreditar que ele era apenas um aldeão, até se conhecerem. Davi pergunta-se, sendo tão poderoso, ele não consegue derrotar o Rei Demônio sozinho, e Koji de repente se irrita com ele. Diz que um aldeão não pode se comparar a alguém como o Rei Demônio. Afirma que venceu a luta contra essa graças a poções e a ajuda de seus amigos, mas, se enfrentasse o Rei Demônio, estaria torrado. Koji declara que quer derrotar o Rei Demônio tanto quanto qualquer um, e é por isso que está ajudando Rex e os outros a treinarem. E David acredita nessa história. Diz que, se não quiserem ir para a capital, tem ordens de ficar ali e vigiá-los. Todos ficam um pouco desconfortáveis por estarem sob vigilância a partir de agora, mas não tem escolha. David então pergunta a Koji se ele estava procurando funcionário, e ao ler os panfletos, pede que deixe o assunto por conta dele. No dia seguinte, uma enorme multidão aparece para se inscrever para trabalhar no cassino, pois David fez alguns ajustes no panfleto, destacando horários de trabalho flexíveis e segurança no emprego. Nesse momento, Taka vem conversar com Koji, e ele apresenta a Davi. Taka se apaixona imediatamente pelo homem maduro e competente de bigode. Mas, enquanto conversam, Koji vai até Rex e pede que fique de olho em Davi. Acredita que Davi não está ali só para cuidar da princesa, e pode ter motivos ocultos. Rex acha difícil de acreditar, já que Davi serve a família real há décadas e realmente se importa com Kana, mas descobre-se que ele pode ter uma agenda oculta afinal. Alguns dias depois, a parte do herói vai às ruínas locais treinar e ficar mais forte. Rex enfrenta uma maga Goblin e pede que Kana o fortaleça enquanto carrega o punho para um ataque corpo a corpo. Porém,
No meio de sua invocação heróica, Koji dá um soco no chão bem na cara dele. A pequena maga Goblin foge, e Rex pergunta a Koji por que ele está fazendo isso. Koji diz que, se usar buff para lutar contra um monstro tão fraco, o treino não vai render nada. Rex diz que o monstro era nível 103, e ele ainda está no nível 91, então ganharia experiência por derrotá-lo. Koji diz que, quanto maior a dificuldade da batalha, mais experiência ele vai ganhar. Koji então começa a dar aula à parte do herói sobre farmar experiência e subir de nível, enquanto Davi fica ali observando. Diz que as pessoas ganham experiência lutando contra monstros que estejam em um nível superior, ou que tenham status maiores que os deles, e quanto maior a diferença entre eles, mais experiência ganham e mais rápido sobem de nível. Rex responde que já sabia disso, mas nunca tinha internalizado. Koji diz para eles lutarem em desvantagem, e se estiverem em perigo, ele está ali para salvá-los. Depois disso, Koji diz que, por ser um aldeão, seus status base são muito baixos. Porém, Rex é um herói, e seus status base são mais altos do que qualquer outra classe, o que significa que ele pode se tornar mais forte que qualquer um. Motivado por esse discurso, Rex parte para cima com tudo e suca a maga Goblin, mas só a deixa brava, sem causar nenhum dano. A maga incendeia sua própria cabeça, e Kana o salva de virar um Ghost Rider jogando água na cabeça dele. Alice lhe dá uma poção, e Rex se levanta para a segunda rodada, agora com um afro. Koji diz que ele ainda não consegue derrotar monstros com um soco só, então precisa continuar tentando. Bem, Rex tenta e é derrubado de novo, dessa vez com um penteado espetado. Kana o cura enquanto pergunta a Koji se ele tem certeza de que ela deveria focar em curar e não em lutar. Ele confirma, dizendo que, como ela ainda não está tendo dificuldade em ganhar níveis, precisa melhorar suas habilidades de cura. Kana diz que só subiu 3 níveis nos últimos 2 meses, então se sente insatisfeita. Davi de repente entra na conversa e diz que Koji está tentando mantê-la segura, pois funções como sabia e sacerdotisa não deveriam lutar na linha de frente de qualquer forma. Koji concorda, dizendo que, por Kana ser uma garota, não quer que ela se machuque ou fique assustada lutando contra monstro. Rex grita para Koji tratá-lo assim também, mas ele diz para ele engolir isso, pois é um cara. Kana diz a Rex para parar de ser machista, pois pode lidar com qualquer coisa que ele jogue nela. Pede que ele prometa que vai ajudá-la a chegar ao nível 200, e Koji não tem tanta certeza disso. Davi diz que, mesmo tendo chegado ao nível 999, Koji ainda não sabe conversar com garotas. Ele é grato por Koji cuidar de Kana, e diz que se sente confortável deixando-a aos cuidados dele. David então pergunta a Koji como ele ficou tão forte, e ele responde que é uma longa história que terá que ficar para outro momento. Davi pergunta se ele ficou forte para ganhar dinheiro, e Koji responde que esse nunca foi o motivo principal, pois nenhum aldeão em sã consciência correria um risco desse só para juntar dinheiro. Enquanto conversam sobre monstros que deixam dinheiro cair, Alice fica curiosa, e Koji diz que, quanto mais forte um monstro, mais dinheiro ele solta. Alguns monstros, como corvos do inferno, deixam mais dinheiro que o esperado, mas são muito difíceis de encontrar. Isso faz Alice se lembrar de que há um monstro selado no castelo do Rei Demônio, dito ser tão forte quanto o próprio Rei Demônio. Ela se pergunta quanto dinheiro conseguiriam ao derrotá-lo. Enquanto isso, Koji agradece a Davi por ajudá-los com a abertura do cassino, e ele diz que Taka merece mais crédito que qualquer um. Diz que Taka é um homem realmente trabalhador, pois cuidou das tarefas mais cansativas sozinha. E Alice diz para não falar isso na cara de Taka, pois ela vai matá-lo. Ela revela que Taka é uma mulher, e Davi percebe que ela estava dando em cima dele o tempo todo em que trabalharam junto. Ele congela de choque, mas, já que estão nesse assunto, Koji diz que é hora de ele também procurar uma noiva. Alice se voluntaria para o papel, e ele diz que, se ainda estiver solteiro em 10 anos, vai considerá-la. Kana imediatamente critica ele, chamando-o de tarado por sequer considerar isso. Dada a diferença de idade, começa a falar sem parar sobre como as pessoas deveriam se apaixonar por alguém mais próximo de sua idade. Enquanto isso, Rex está apanhando da maga Goblin e pedindo ajuda. No fim, consegue derrotar o monstro sozinho, e isso faz perceber o quão incrível é Koji, por fazer isso a vida toda. Ele checa o ganho de experiência e descobre que recebeu muito mais do que esperava. Agora percebe como Koji ficou forte tão rápido, e pergunta sobre as habilidades que ele ganhou a cada 100 níveis. Koji fica bem envergonhado das suas habilidades, mas decide mostrá-las a todos. Mesmo assim, acontece que a primeira habilidade que ganhou foi cura automática. Depois disso, as próximas 5 habilidades apenas fortaleceram seus dedos. A habilidade que ganhou ao chegar ao nível 700 foi, de alguma forma, ainda pior, pois permitia que ele usasse mais habilidades quanto menor fosse seu nível, e menos habilidades quanto maior fosse, o que tornava ele mais fraco. E Koji diz que quase desistiu, mas viu potencial em Rex para conseguir habilidades realmente boas e se tornar o herói mais forte de todos os tempos. 2 dias antes da abertura do cassino, Koji e seus amigos estão nas ruínas farmando XP, quando, de repente, Taka chega correndo com uma notícia urgente. Koji diz que ela o assustou, e pensou que fosse um monstro, e Taka quer esmagar seus ossos. Porém,
precisa deixar a raiva de lado, pois há uma emergência. Ela vai até David compartilhar o problema, e ele fica um pouco nervoso, pois agora sabe que Taka não é um cara. Ela diz que não tem variedades suficientes de álcool para o cassino, e David concorda que isso é um problema sério. Koji disse a Taka para comprar bebida de um mercador viajante, mas ela responde que não podem fazer isso, pois um cassino precisa dos melhores vinhos e champanhes. Acredita que nenhum mercador viajante teria o que precisam, e se sente culpada por não ter pensado nisso muito antes. Felizmente, Davi tem uma solução para o problema dela. Diz que logo uma carruagem com os melhores vinhos da capital vai chegar à cidade, e podem tentar fazer um negócio com eles. Taka fica animada ao ouvir que seu homem ideal tem a solução para todos os problemas, mas Koji fica mais curioso em saber como David sabe tudo isso. David responde que pensou que algo assim poderia acontecer, então fez algumas pesquisas, mas não tem 100% de certeza de que a carruagem vai chegar em breve. Enquanto Taka segura as mãos de David e agradece por salvá-los, Koji pensa no problema. Entende que algumas pessoas podem estar tentando escapar da guerra de lances brutal entre nobres, enviando vinho para lugares distantes, mas não entende como um mero servo como David pode saber tanto detalhes sobre isso. Alice, por outro lado, acredita completamente que David está do lado deles, e Koji não conta a ela que planeja ficar de olho nele. 2 dias depois, é hora da grande inauguração do cassino, e as coelhinhas distribuem panfletos a uma multidão animada, ansiosa para experimentar apostas em 4K. Koji lê os panfletos e vê que tudo está indo bem, quando Alice vem correndo até ele e pergunta se ele não vai aceitar uma missão hoje. Koji responde que é o dono, então não pode faltar a abertura do próprio cassino, e Alice o chama de hipócrita, pois ele nunca esteve presente quando mais precisavam de ajuda. Os amigos dele trabalharam noites a fio, quebrando a cabeça para descobrir as coisas. Koji não tem o que responder a isso, e então percebe o figurino fofo de Alice. Ela cora ao contar que Taka e Kana arrumaram. Koji diz que ela está muito fofa, e então lhe dá um bichinho de pelúcia, só porque ela é fofa. Com isso, Koji e Alice entram no cassino e percebem que já tem muitos clientes. Alice avista Menor parado numa mesa e o chama, mas assim que ele se vira e mostra o quão sem vida ficou depois de trabalhar incansavelmente todo esse tempo, tanto Koji quanto Alice decidem deixá-lo em paz. Depois disso, percebem Rex agindo como garçom e conquistando as damas, enquanto Tina está totalmente sozinha na igreja dentro do cassino. Em seguida, vão visitar Taka, que não está em seu posto, pois tem outra sala para clientes com gostos especiais. Quando Koji abre a porta, fica chocado ao ver um bando de fisiculturistas se despindo, e fecha a porta antes que Alice possa ver qualquer coisa. Depois de um tempo, todos fazem uma pausa, e Koji vai dizer que estão fazendo um trabalho esplêndido. As garotas o ignoram e começam a se derreter por Alice, achando-a super fofa, e já tem mais figurinos e acessórios prontos para ela. Alice já está com medo delas nesse ponto e se esconde atrás de Koji para proteção, enquanto David comenta que Kana mudou bastante. Antes, ela não se interessava por nada além de derrotar demônios, mas agora também se diverte um pouco. Kana não acha que seja isso, mas Alice concorda com David, dizendo que Kana costumava ser muito rígida, mas não é mais. Kana fica feliz ao ouvir isso, e David diz que ela foi mudada pelas pessoas que conheceu em sua jornada. Taka aproveita essa deixa para dar em cima de David, dizendo que conhecê-lo também a mudou. David inventa uma desculpa sobre receber uma entrega, e sai correndo da sala. Alice percebe que ele deixou suas luvas para trás, com pressa, e corre atrás dele para devolvê-las. Ela o encontra rapidamente e corre em sua direção, mas tropeça numa pedra. David corre para pegá-la, mas, no momento em que a segura, a fita ao redor dos chifres dela se desfaz, e assim que David os vê, seu humor muda de repente. Alice entra em pânico, pois acha que aquilo pode ser o fim para ela. Mas David pergunta calmamente se foi Koji quem lhe deu aquelas fitas. Ela confirma, e o vê sorrindo para ela. Ele ergue e amarra as fitas de volta em seus chifres, dizendo que ela é tão encantadora quanto Kana era na idade dela. Alice não consegue entender como David pode estar tão calmo depois de descobrir que ela é uma demônio, e ele diz que realmente precisa voltar ao trabalho agora. Alice entrega suas luvas e tenta pedir que ele guarde seu segredo, mas acaba não conseguindo dizer nada. Enquanto isso, Koji e os outros estão fazendo uma reunião de emergência, e Menor diz a Koji que precisam fazer algo. Ele concorda que talvez precisem agir. Quando Alice retorna à sala, Menor segura sua mão e diz que precisam sair daquele lugar imediatamente, mas ela o impede, pois quer ficar ao lado de Koji. Koji diz a Menor para se acalmar, pois Alice ainda não sabe a verdade. Então Menor explica que, quando saiu para tomar um ar, ouviu David conversando com um agente secreto do rei, entregando um relatório sobre o comportamento de Rex e Kana. Koji pergunta a Alice se ela também acha que David é um espião, e ela responde nervosamente que ele não parece ser inimigo deles. Conta a Koji que David acabou de ver seus chifres, e todo o cômodo se enche de pânico. Porém, Alice deixa claro que David não disse nada sobre isso, e em vez disso amarrou a fita de volta. Menor surta ao ouvir isso e diz que precisam partir agora, mas Taka pede que ele pare,
pois sair tão abruptamente é ainda mais suspeito. Menor diz que não podem esperar David enviar um relatório ao rei, mas Koji sente que ele pode estar os encobrindo. Menor não acredita nisso de jeito nenhum, mas Alice está confiante de que David não é um cara mau, e Koji decide seguir a opinião da Lore. Diz que todos vão ficar de olho em David, e se ele os denunciar ao rei, podem lidar com ele depois. Menor diz que a decisão dele é estúpida, mas Koji diz que confia em Alice, pois isso faz parte da coexistência entre humanos e demônios. Menor não tem o que dizer a isso, e fica decidido que vão explanar David, tarefa que Taka aceita com prazer. A semana passa sem problemas, pois David ainda não denunciou Alice, mas, na capital, Parna ainda busca vingança. Ela visita a biblioteca, que traz de volta memórias muito importantes para ela. Era apenas uma criança quando visitou pela primeira vez, para aprender mais sobre magia, mas odiava ler livro. Um nerd de cabelo verde logo percebeu isso, e a convidou a ler seu livro em vez disso. Parna não sabia quem ele era, e o garoto se apresentou como Ada, antes de contar que também havia sido levado à biblioteca contra sua vontade. Parna então abriu o livro dele e encontrou esboços bonitos dentro, o que a fez perceber que a biblioteca não servia apenas para estudar magia. Parna se tornou amiga de Ada, e começaram a se aproximar por causa do desejo compartilhado por conhecimento. Parna descobriu que Ada era 2 anos mais velho que ela, e um gênio certificado, com uma curiosidade que a biblioteca sozinha não conseguia satisfazer. Ele saía em expedições, e Parna o seguia. Logo começou a chamá-lo de professor, e ele contava a ela sobre seus ideais, e como estava trabalhando para alcançá-los. Porém, isso também foi sua ruína. Um dia, Ada disse a Parna que queria criar um programa de intercâmbio cultural com os demônios, para poderem trocar conhecimento e tornar o mundo melhor junto. Parna disse que não achava boa ideia, mas Ada estava confiante de que demônios eram como os humanos. Então ela o seguiu, como sempre, e, apesar de enfrentarem alguma resistência inicial, aos poucos formaram laços com uma vila de demônios. Todos ali começaram a gostar de Ada, e quando ele decidiu que já havia aprendido o suficiente com eles, os convidou para uma vila humana. Tanto Parna quanto os Audiões Demônios ficaram chocados ao ouvir isso, mas Ada prometeu que os humanos não os machucariam. O chefe da vila decidiu confiar nele, e Ada ficou no topo do mundo. Escolheu a vila de Parna para o intercâmbio cultural, pois ficava perto da Vila Demônio e longe da capital. Isso significava que não odiavam tanto os demônios quanto outras pessoas, e todos estavam animados com o projeto dos sonhos de Ada. Porém, quando Ada os trouxe até a entrada da vila, os demônios o mataram e então atacaram a vila. Começaram a matar as pessoas sem piedade, e Parna congelou no lugar ao ver seu professor e melhor amigo morrer diante de seus olhos. Por sorte, um guarda levou para um lugar seguro. Naquele momento, Parna jurou que destruiria os demônios que destruíram seu mundo. Estava totalmente sozinha e desamparada. Mas, quando conheceu o herói e a sabia, viu um raio de esperança. Porém, depois que Koji mudou a opinião deles, transformando-se em simpatizantes dos demônios, ela passou a odiá-lo. E agora? Tudo o que quer é esmagá-lo a qualquer custo. Enquanto isso, Koji já está se sentindo esmagado pelo fato de não estarem ganhando dinheiro suficiente. Só ganharam 15 moedas de ouro na semana passada, pois plebeus não apostam alto, e nobres vieram só no primeiro dia. Reclamaram que o lugar cheirava a gente comum e foram embora, o que deixa Kana irritada, dizendo que nobres nem fazem trabalho de verdade. David concorda com ela, dizendo que nunca pensou que nobres odiassem tanto os plebeus. Koji diz que é assim mesmo que as coisas são, e talvez pudessem criar uma sala VIP para os nobres apostarem. Decide caçar alguns monstros para ganhar mais dinheiro também, mas não sabe onde encontrar muitos monstros. Rex diz que deveriam deixar Menor criar um bando de monstros, e Koji diz que já pensou nisso, mas primeiro precisariam de um bloco de spawn, e é muito difícil de localizar. Além disso, ele se estilhaça depois de criar monstros suficientes, e leva muito tempo para carregar mana suficiente para criar monstros de novo. Isso torna o plano de usar Menor como gerador de monstros bem ineficiente. Todos concordam que precisam encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro rápido. Quando Alice sussurra um plano no ouvido de Koji, pergunta se ele já ouviu falar do Dragão Sombrio, e ele responde que sabe ser o monstro mais forte do mundo, tão forte quanto o Rei Demônio. Ela pergunta quanto dinheiro podem conseguir ao derrotá-lo, e Koji só sabe que vai ser muito. Porém, ele acha que o Dragão Sombrio é apenas um mito e não existe de verdade. Alice diz que sabe que é real, mas Menor pode conseguir dizer sua localização. Então Koji vai conversar com Menor, que diz que é uma estupidez ir atrás do Dragão Sombrio. Para começar, ele é nível 500, mas seus status base são incrivelmente altos. Além disso, monstros têm habilidades únicas, e até o Rei Demônio não estava confiante o suficiente de que conseguiria vencer o Dragão Sombrio. Menor diz que o Rei Demônio avisou outros demônios para ficarem longe do monstro mais forte do mundo, e Koji fica surpreso ao ouvir isso. Diz que precisam ganhar 5.000 moedas de ouro logo, e só pensou que derrotar o Dragão Sombrio faria seu progresso muito mais rápido. Bem, Menor sabe que Koji está fazendo tudo isso para salvar o Rei Demônio. Então se voluntaria para ir com ele lutar contra o Dragão Sombrio, pois é o único que sabe sua localização. Koji sabe que Alice vai querer se juntar,
e isso se prova verdadeiro assim que ele revela o plano aos amigos. Todos os outros também querem acompanhá-lo para treinar, mas Koji diz que só ele e Menov vão, pois Menov é o segundo mais forte por ali. Todos ficam desapontados ao ouvir isso, mas Koji conforta Alice, dizendo que o cassino também é muito importante, e ela deve dar o melhor de si ali. Logo, Koji e Menov se preparam para partir, e Tina fica enchendo as mochilas deles até o último momento. Koji a arrasta para longe e então agradece aos amigos por virem se despedir. Pede que cuidem do cassino, e David responde que vai cuidar das coisas na ausência dele. Koji agradece e pede que ele cuide de Alice também, pois vai levar pelo menos um mês para ir ver o dragão sombrio e voltar para casa. Partem com isso, e Alice sente que precisa fazer mais para ajudar Koji enquanto ele está fora. David diz a ela que ela já está dando o melhor de si, sendo uma fonte de inspiração para todos eles. Diz que, em vez de se perguntar o que pode fazer, ela deveria usar seu tempo para se tornar melhor. Alice gosta da ideia e imediatamente vai até Kana, pedindo que a ensine a lançar feitiço. Logo depois disso, Alice tenta usar um feitiço que Kana acabou de lhe ensinar, mas não consegue produzir nada. Fica desapontada, pois esse não é seu primeiro fracasso, e Kana diz que ela precisa trabalhar mais na visualização, pois esse é o primeiro passo do uso de magia. Rex pergunta a Kana como ela visualiza as coisas antes de usar feitiço, e ela diz que imagina partículas de gelo se juntando em um só lugar, e então manipula sua mana interna para acamá-las juntas, dando forma, nitidez e força aos seus pingentes de gelo. Enquanto Kana explica a Alice como imaginar um feitiço, Tina pensa em como tem sorte de o plano de Davi para tornar o cassino mais bem-sucedido ter dado certo, para que possam ter tempo de treinar Alice. Ela ainda não entende o que Rex está fazendo ali, e ele revela que também tem interesse em aprender feitiços mágicos. Fala sobre como nasceu com muita mana, por ser um herói, mas não tem onde usá-la, além de suas habilidades com espada. Kana pensa nas habilidades de espada dele e diz que são bem ineficientes, mas isso deixa Alice ainda mais insegura, pois percebe que nem consegue usar mana como Rex. Sente que não tem talento algum para magia, pois já são dias praticando e não tem nada para mostrar. Kana diz que ela tem mana, e magia é basicamente alimentada por mana e conhecimento. Pede que Alice leia livros sobre magia para aumentar seu conhecimento, e então ela poderá lançar feitiços com facilidade. Davi também tem algo a dizer, e aconselha Alice a focar em um único feitiço que quer aprender, e, uma vez que entenda como usá-lo, conseguirá aprender outros feitiços com facilidade. Pergunta a Alice qual tipo de feitiço ela quer aprender primeiro, e ela responde que quer aprender magia de cura, pois quer ajudar pessoas que estão sofrendo. Todos sorriem para a bondosa escolha de Alice, mas então Davi diz que quase está na hora de abrir o cassino. Rex faz alguns alongamentos, dizendo que seu novo golpe final terá que esperar um pouco nesse caso, mas Alice ainda está incomodada com algo. Mais tarde naquele dia, ela persegue Davi quando ele fica sozinho, e pergunta por que ele não contou a ninguém. Davi pergunta do que ela está falando, e ela pede para ele não fingir que não sabe que ela não é humana. Pergunta por que ele está protegendo seu segredo, e Davi pergunta se ela tem medo de que seu segredo vaze. Alice diz que todos são muito gentis com ela no cassino, incluindo os fãs que vêm vê-la e os funcionários. A tratam com carinho e sempre a ajudam, mas ela sabe que é porque pensam que ela é humana, e, se descobrirem que é uma demônio, vão odiá-la. David responde que pensou o mesmo quando descobriu seu segredo pela primeira vez, mas já sabia, naquele momento, que ela era uma boa pessoa, e ser demônio era apenas a forma como ela nasceu. Diz Alice que não a odeia nem um pouco, e dá um tapinha em seu ombro, dizendo que Kana considera uma amiga, o que é ainda mais motivo para ele pensar bem dela. David diz que não importa se Alice é humana ou demônio, pois ela é uma das pessoas mais gentis que já conheceu, e quer que ela continue assim. Alice agradece a David e diz que também o considera um amigo. Vai embora com isso, mas, no momento em que ela se afasta, o sorriso gentil de David desaparece. Ao mesmo tempo, Koji e Menov estão a caminho do castelo do Rei Demônio em completo silêncio. Quando Koji de repente diz que tem um problema, Menov pergunta o que está errado, e Koji grita que viajar com ele é entediante demais. Menov não gosta de ouvir isso. Koji diz que tudo o que disse é verdade, pois, nos últimos 10 dias de viagem juntos, não disseram nada além do estritamente necessário. Koji queria ter trazido Alice consigo, pois pelo menos ela manteria as coisas animadas. Menov responde que não é uma criança, então não tem nada a dizer ou perguntar. Isso deixa Koji irritado, e ele deseja que Menov fosse um pouco mais imaturo. De qualquer forma, Koji pergunta se ele tem certeza de que estão no caminho certo, e Menov responde que era isso que estava nos livros do castelo do Rei Demônio, mas nem mesmo o Rei Demônio já esteve ali pessoalmente. Diz que o Rei Demônio sentia que havia algo assustador naquela direção, e esta também parecia estar ciente disso. Koji não fica satisfeito com essa resposta, pois estão viajando há dias e não encontraram sequer uma pista do dragão sombrio. De repente, tem uma ideia e pergunta a Menov, e se não houver uma entrada física para o dragão sombrio? Menov não entende. Então Koji explica melhor. Diz que o dragão sombrio é considerado uma besta mítica, pois ninguém nunca o viu, exceto a primeira pessoa que o encontrou. Koji sente que talvez haja um método especial para chegar até o dragão,
e a entrada nem seja visível. Menos diz que a entrada pode estar embaixo da terra, e Koji gosta da ideia. Diz que, já que os livros dizem que o dragão sombrio está por ali, deveriam começar a cavar, e então começa a socar o chão sem nenhum aquecimento. Menor fica de queixo caído ao ver Koji cavar pelo chão com os punhos, mas decide se juntar a ele afinal. Se revezam, com Koji usando os punhos, e Menor usando magia para cavar mais fundo. À noite, Menor encontra algo interessante e pede que Koji ore. Um pequeno buraco no chão se preenche instantaneamente, e Koji fica maravilhado ao ver isso. Menor pergunta se ele já viu algo assim antes, e ele nega, dizendo que costumava cavar buracos ainda mais fundos naquela mesma floresta, para caçar monstros antigamente, mas nada como aquilo já havia acontecido. Isso significa que encontraram algo especial, e Koji decide localizá-lo o mais rápido possível. Começa a socar o chão com toda a força, mas, assim que faz uma pausa, o buraco se preenche instantaneamente. Koji começa a ficar cansado disso, então decide ir além do limite, e Menor se agarra a ele enquanto ele arrebenta a rocha subjacente. Em poucos segundos de sucos, caem através do piso e se encontram numa sala estranha. O buraco pelo qual caíram se fecha rapidamente. Ao olhar em volta, tanto Koji quanto Menor concordam que aquilo é uma masmorra. A caverna de pedras leva a um corredor artificial, e Menor pergunta a Koji se ele acha que o dragão sombrio está mais à frente. Bem, Koji não consegue responder a essa pergunta, pois está exausto demais depois de usar todo o seu poder, e desaba no chão. Começam a explorar a masmorra assim que Koji se recupera totalmente. Depois de 6 dias, já estão acostumados com os monstros humanoides roxos que aparecem à frente deles. Menor pede que Koji os derrote, e ele guarda sua bolsa e começa a esmurrar os monstros com os punhos nus. Basta um golpe cada para derrotar os monstros e transformá-los em uma pilha de moedas. Koji pergunta a Menor quando ele vai ajudar em uma luta. Menor responde que está guardando suas forças para quando mais precisarem delas, e mesmo que ajudasse agora, só atrapalharia Koji. Koji concorda com ele e começa a recolher o dinheiro, comentando que todos os monstros nessa masmorra deixam pelo menos 2 moedas de prata, e já ganharam 280 moedas de ouro nos últimos 6 dias. Menor deseja que os monstros gerassem infinitamente, para poderem simplesmente farmar ouro, mas isso não é possível. Continuam sua jornada com isso, e Koji comenta que essa masmorra é bem estranha, pois não sentiu fome nem cansaço nos últimos 6 dias. Tudo o que tem à frente é um corredor reto e escadas em espiral no fim do corredor, que os levam a outro corredor na direção oposta. Monstros aparecem apenas em um local designado no chão, e o resto da jornada segue sem nenhum problema. Koji diz que já devem ter passado por 100 andares, mas Menor diz que estão apenas chegando no 90º. Koji fica surpreso que ele estava contando, e Menor responde que precisam reunir todas as informações possíveis, caso voltem ali de novo. Enquanto isso, na cidade, Alice finalmente aprendeu magia de cura, e a usa em viajantes feridos que vêm à igreja em busca de ajuda. Seus amigos estão ali para apoiá-la, e Alice agradece por sempre estarem ao seu lado. Kana está orgulhosa de Alice, pois aprendeu magia de fogo, magia de explosão e magia de cura em apenas 6 dias. Enquanto isso, Ash tem lutado para aprender seu primeiro feitiço mágico, pois tenta usá-lo da mesma forma que suas habilidades com espada. Davi disse a Alice para continuar praticando sua magia de cura, pois há muitas pessoas que precisam dela. No fim do dia, ele leva todos para jantar. Diz que é ele quem paga, e Alice imediatamente examina o cardápio e pede um bife hambúrguer. Kana e Tina só pedem salada, pois tem se preocupado em ganhar peso. E Davi diz que só quer oferecer algo bom antes de partir. Alice fica chocada ao ouvir que ele vai embora, e Davi diz que seus deveres ali logo terminarão, e ele voltará para a capital. Ela fica triste ao ouvir isso, mas Davi promete que virá ajudá-los sempre que tiver tempo livre. Nesse momento, Ash vem correndo até o restaurante e disse às garotas que precisam sair da cidade agora mesmo. Porém, antes mesmo que tenha a chance de se explicar, Parna chega ali e diz que não precisam ir a lugar nenhum, pois merecem um pouco de descanso depois de trabalharem duro o dia todo. Todos ficam animados em ver Parna, exceto Davi, que diz a ela que aquele lugar era sua tarefa. Ela não se importa nem um pouco com isso, e nesse momento Alice corre para abraçá-la. Davi diz para ela parar, mas já é tarde demais, e Alice abraça Parna, que ameaçadoramente arranca a fita que esconde sua mana. Todos ficam chocados ao ver isso, e conforme o cheiro de mana se espalha pelo restaurante, todos se voltam para olhar Alice. A reconhecem como a garota do cassino, e Alice começa a surtar. Nesse momento, um grupo de cavaleiros invade o local, liderado por um homem de cabelo verde, que diz a Davi que ele não pode mais se escapar dessa situação. Tina pergunta a Rex quem é o novo cara, e ele explica que o homem é o Duque Remote, que é essencialmente a mão direita do rei. Enquanto isso, o Duque diz a Davi que ele está em sérios apuros por mentir em seus relatórios. Kana pergunta o que está acontecendo, e David explica que Parna informou ao rei que Koji estava trabalhando com demônios, e havia influenciado a parte do herói a se juntar a ele. O rei não acreditou na história dela, então o enviou para investigar e enviar relatórios de volta. Davi pergunta a Remote o que o deixou desconfiado dos relatórios, e ele responde que os relatórios eram completamente convincentes, e ele confiou em Davi por causa de sua experiência. Porém,
conhece Parna há muito tempo. E quando ela jurou que demônios estavam envolvidos no caso, teve que vir ver as coisas pessoalmente. Acontece que Remote é o pai de Ada, o professor de Parna, e ela usou essa conexão para trazê-lo até ali. Remote pergunta a Davi se ele tem uma boa razão para mentir nos relatórios, pois, se conseguir convencê-lo ali, colocará uma palavra a favor dele junto ao rei, para amenizar sua punição. David não está preocupado consigo mesmo, e pergunta a Remote o que ele vai fazer com Rex, Kana e Alice. Remote responde que o rei vai decidir o que fazer com sua filha e com o herói. Mas, quanto à garota demônio, planejam usá-la como isca para atrair o outro demônio, e então matar Rango. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Rex pergunta a Parna por que ela fez isso, sabendo que humanos e demônios não são tão diferentes. Pergunta por que ela não podia esperar que juntassem as 10.000 moedas de ouro, e ela grita, dizendo que fez isso porque acredita que tudo o que Koji disse a eles era uma pilha de mentiras. Declara que humanos e demônios são incompatíveis, e demônios sempre vão trair os humanos no fim das contas, então ela vai acabar com tudo antes que as coisas cheguem a esse ponto. Kana percebe que não há saída e decide se render. Porém, quer saber por que David ignorou sua missão e enviou relatórios falsos ao rei. David responde que foi porque ela estava sorrindo como costumava fazer quando era criança, e isso valia alguma coisa. Kana fica comovida com isso, quando de repente a parede é derrubada, e Taka sai brandindo os punhos. Tina corre até ela por causa da confusão, e Davi também aproveita a oportunidade para derrubar os guardas que seguravam Alice, e a joga em direção a Taka. Diz a Taka para levar as garotas embora enquanto ele fica para trás, ganhando tempo. Alice fica preocupada com seus amigos, mas Davi diz que Rex e Kana ficarão bem, mas, se ela for capturada ali, os soldados certamente a matarão. Taka decide ajudar todos a fugirem primeiro, mas de repente se sente sem forças, pois as habilidades do Duke Remote conseguem drenar a força de qualquer guerreiro. Isso não lhe deixa escolha a não ser pegar Alice e fugir, enquanto Davi fica para trás para deter os soldados. Por outro lado, Koji e Menor cruzam o 99º andar, mas, para sua surpresa, não há escadas no fim dele em vez disso, um poço profundo. Menor se pergunta se deveriam pular, e Koji decide checar a profundidade primeiro. Joga uma moeda dentro do poço, mas, ao não ouvir nenhum som, ambos entram em pânico. Menor diz que precisam voltar com o dinheiro que já tem, mas Koji se recusa a partir sem ver o dragão sombrio. Usa um par de facas para descer o poço, e mesmo com Menor bravo com ele, não tem escolha a não ser segui-lo. Depois de descerem apenas alguns metros, os pés de Koji tocam um lodo denso, e ele percebe o que está acontecendo. Desce pelo lodo e diz a Menor que agora ele pode simplesmente pular. Menor decide dar o salto de fé, e quando pula no lodo, sai em segurança do outro lado, onde está a moeda que jogaram. Percebe que isso deve ser um mecanismo único da masmorra, mas então nota Koji encarando algo num canto. Decide ver o que é. Para seu absoluto choque, é o próprio dragão sombrio, e ele fica impressionado com o fato de os dois terem conseguido chegar tão longe. O dragão sombrio disse a Koji e Menor que são incrivelmente corajosos por saltar dentro do poço escuro sem saber quão profundo era ou aonde os levaria. Bem, Koji decide que não quer a aura que ainda não farmou. Então disse ao dragão sombrio que usaram facas para descer pela parede. O dragão fica confuso ao ouvir isso, pois não deveriam conseguir trazer nenhuma arma até ali, segundo as regras da masmorra. Koji interrompe seus pensamentos e pergunta ao dragão se ele é um monstro, e ele confirma, revelando que é uma das singularidades do mundo. Koji pergunta o que é uma singularidade, e o dragão sombrio revela que é o título dado àqueles que sabem tudo sobre esse mundo e administram seu funcionamento. Koji pergunta se ele é tipo um deus, e o dragão sombrio responde que ele e Deus são pessoas diferentes. Isso só confirma a teoria de Koji de que existe um Deus, e ele fica animado para descobrir mais. O dragão sombrio vê seu sorriso confiante e pergunta se ele não tem medo dele, e Koji responde que não teme ninguém que consegue falar. Afirma que, em vez de lutar, podem falar para resolver a maioria das situações. E o dragão diz que a maioria das pessoas que vem ali está procurando uma luta. Avisa Koji para ter cuidado, pois ele é mais forte que o rei demônio, o que ofende Menor. O dragão dá uma olhada nele e percebe que é um demônio, o que de novo confunde, pois não deveria ser possível para um demônio chegar ali. Menor não ouve essa parte que diz que o dragão não pode ser mais forte que o rei demônio, pois nem está emitindo mana. O dragão responde que toda a masmorra está coberta por sua mana, mas fracotes como ele nem conseguem compreendê-la. Diz que só demônios com mana suficiente para empurrá-la de volta conseguem sentir, e Menor percebe que só o rei demônio e Estar atendem a esse critério agora. De qualquer forma, Koji pergunta ao dragão sobre o funcionamento do mundo, e ele responde que é a produção periódica de pessoas realmente fortes, como Koji. Explica que esse lugar existe para testar a força das pessoas que conseguem chegar até ele, e normalmente armas e itens não são permitidos ali. Declara que, de qualquer forma, Koji e Menor obtiveram nota de aprovação, e o parabeniza por derrotar o rei demônio, pois essa é uma forma de chegar até ali. Menor não entende do que o dragão está falando, mas Koji começa a juntar as peças. Pergunta ao dragão sombrio se eles chegariam ali depois de comprar o item de 10.000 moedas de ouro,
e o dragão confirma. Diz que força não é a única coisa importante nesse mundo, e qualquer um que tenha a inteligência e o carisma para juntar dinheiro suficiente é poderoso bastante para mudar o mundo. O dragão pergunta a Koji se ele veio ali depois de comprar aquele item, e ele nega. Decide seguir a rota de matar o Rei Demônio, e impede menos de estragar as coisas. Koji afirma que derrotou o Rei Demônio com um golpe surpresa, e ele chorou como um bebê antes de estrebuchar. O dragão acha difícil de acreditar nisso, e pergunta a Koji por que um demônio trabalharia com ele se ele matou o seu rei. Koji diz que lavou o cérebro de Menov usando tortura e ciência, mas não foi perfeito, e ele ainda fica fanático pelo Rei Demônio, mesmo enquanto o ataca. Menov fica irritado com essa história tosca, mas o dragão acredita que Koji matou o Rei Demônio, pois parou de sentir sua mana há 3 meses. Esse é o mesmo período em que esta levou o Rei Demônio embora, e Koji se pergunta onde o mestre de intrigas escondeu o Rei Demônio, que nem o dragão sombrio consegue sentir. O dragão sombrio o parabeniza de novo, e então diz que, como recompensa, vai conceder um desejo. Mas, depois disso, ele deve escolher um dos 2 caminhos. O primeiro caminho é deixar esse mundo para trás e evoluir para o próximo estágio, mas ele não pode saber qual é a próxima era, a menos que escolha esse caminho. O dragão diz que Koji terá que travar batalhas mais difíceis do que qualquer coisa que já enfrentou. Koji fica interessado nesse caminho, pois isso pode ajudá-lo a entender por que o mundo funciona assim. Mas ele também pergunta ao dragão sobre o segundo caminho. O dragão responde que o segundo caminho é retornar à superfície com seus poderes intactos, mas ele perderá as memórias de ter lutado contra o Rei Demônio, e tudo relacionado a isso. O dragão explica que esse caminho foi criado para pessoas que ficaram cansadas demais de lutar. Podem alcançar a paz optando por perder as memórias, e todos que estiveram envolvidos com eles na batalha contra o Rei Demônio também esqueceram tudo. Koji fica intrigado agora, e diz ao dragão que, se perder a memória, não há garantia de que algum dia voltará àquele lugar. O dragão diz que, se isso acontecer, ele vai aceitar, pois precisa seguir as regras desse mundo, mas terá esperança de que Koji retorne algum dia. Koji pergunta o que acontece se ele não voltar, e o dragão responde que haverá outras pessoas fortes no futuro. Koji diz que não podem provar sua força derrotando o Rei Demônio, já que ele já está morto, e nem todos conseguiriam reunir 10.000 moedas. Bem, é aí que o trabalho do dragão sombrio realmente começa. Diz que apaga da realidade o fato de que o Rei Demônio foi derrotado, e ele será revivido não importa qual caminho Koji escolha. O dragão sombrio diz que será mais como um reinício do que um renascimento. E Koji percebe que humanos já derrotaram o Rei Demônio antes, mas os eventos de sua morte foram apagados da história. O dragão sombrio confirma, dizendo que o Rei Demônio já foi morto incontáveis vezes, e Menov entra em pânico, perguntando quem é então o Rei Demônio que ele serve. O dragão explica que ele foi o Rei Demônio criado depois que o anterior foi derrotado, e as memórias do Rei Demônio derrotado foram apagadas desse mundo. Diz que é por isso que se chama de reinício, e o último reinício aconteceu há 30 anos. Diz que o Rei Demônio atual era forte demais, mas, por causa das regras desse mundo, ele não podia sair para derrotá-lo. Menor pergunta o que acontece com Alice se as memórias do atual Rei Demônio forem apagadas, e o dragão responde que ela perderia as memórias e se tornaria uma demônio comum, e Menor teria o mesmo destino. Koji pergunta se esse sistema foi criado por Deus, e o dragão sombrio confirma, dizendo que esse sistema foi criado para enviar humanos fortes ao próximo estágio. Koji pergunta por que precisam de humanos fortes, e o dragão, mais uma vez, diz que ele precisa avançar para o próximo estágio se quiser as respostas. Koji começa a perceber que o mundo inteiro é projetado para guiar as pessoas ao próximo estágio. Humanos derrotam monstros para ganhar dinheiro e subir de nível, e o fim de sua jornada os leva ao Rei Demônio. Koji acredita que esta também sabe de tudo isso, e ficou impaciente porque já haviam se passado 30 anos desde o último reinício. É por isso que deixou seus amigos partirem e disse a eles para reunirem ouro suficiente. O dragão então disse a Koji para fazer um desejo, então escolher se quer avançar para a próxima era ou perder suas memórias e retornar à superfície. Koji declara que não vai escolher nenhuma das opções, pois não vai deixar o dragão apagar as memórias dos demônios de sua mente. O dragão fica confuso com isso, e pergunta por que ele faria isso, já que demônios existem apenas para serem criados a cada reinício. Koji coloca o braço em volta de Menov e diz que demônios são iguais aos humanos, e ele não quer prejudicá-los. Declara que vai destruir o sistema desse mundo, matando o dragão, para que ele não possa reiniciar nada. O dragão diz que isso não é possível, pois o próprio Deus o deixou encarregado da terra. Mas, antes que consiga terminar a frase, Koji se move como um raio e acerta a mandíbula do dragão sombrio com um soco. O dragão fica impressionado com sua velocidade e força, e declara que ele é mais forte que qualquer um que já veio até ali antes dele. Quer enviá-lo para o próximo estágio a todo custo, mas precisa seguir as regras que Deus criou. Bem, Koji ainda está determinado a esmagar o dragão sombrio e as regras de Deus, o que irrita o dragão, e ele decide revidar. Enquanto começa a reunir energia, Koji diz a Menov para recuar. Nesse momento,
o dragão dispara um bando de feixes de energia nele. Menor entra em pânico enquanto os feixes atingem Koji, pois tinham mais mana do que ele já viu em um único ataque. Porém, o dragão diz que isso é apenas um vislumbre de seu poder, pois tem mana suficiente para destruir a terra. Quando a fumaça da explosão se dissipa, Menor encontra Koji parado, completamente imóvel, e pensa que ele desmaiou com o dano. O dragão também pensa o mesmo, e fica impressionado que Koji sobreviveu àquele ataque. Porém, Koji se move novamente na velocidade da luz e teata o dragão com toda a força, para dizer que não foi nocauteado pelo ataque anterior. O dragão não consegue entender como Koji ainda tem forças para se mover depois de encarar o ataque anterior de frente, e ele explica que socou os feixes com uma mão para provocar a explosão, e imediatamente depois socou a explosão com a outra mão para mandá-la embora. Menor fica boquiaberto ao ouvir essa estratégia de defesa, mas Koji ainda está louco para lutar, e disse ao dragão para vir com tudo, pois vai bloquear ainda melhor. O dragão obedece e prepara ainda mais ataques, e Menor pede que ele pare, pois ambos precisam de Koji vivo. O dragão diz que, se ele morrer, morreu, e então dispara uma rajada de feixes poderosos nele. Menor fica preocupado com Koji, mas, surpreendentemente, ele está tranquilo bem ao lado dele, enquanto o dragão mira o chão. Ele para ao perceber que estava desperdiçando munição, e o dragão pergunta como ele desviou de todos os ataques. Koji responde que, quando se movia dentro da fumaça, o dragão não conseguia rastreá-lo, então ele saiu do caminho. O dragão admite que sente a mana do alvo para localizá-lo, mas Koji tem mana zero, porém ele acha que ainda deveria ter sofrido algum dano. Koji diz que, ao desviar os ataques da última vez, aprendeu algo novo. De repente, cobre sua mão com uma aura azul e disse ao dragão para atirar nele de novo. O dragão dispara o laser nele, e Koji suca de volta com o dobro da velocidade. O dragão fica impressionado que ele conseguiu subir de nível no meio da batalha, e quando Koji nega isso, pensa que ele deve ter usado uma habilidade poderosa. Koji decide revelar que é um aldeão de nível 999, o que deixa o dragão pasmo, pois aldeões não deveriam ser tão fortes assim. Ele se pergunta como Koji consegue aprender uma nova habilidade depois de atingir seu limite de nível, e Koji revela que tem uma habilidade que o permite ultrapassar seus limites. Foi isso que o permitiu aprender o soco de contra-feitiço. O dragão diz que Koji é verdadeiramente excepcional, e ele realmente quer que ele avance para o próximo estágio. Porém, Koji prefere lutar para salvar seus amigos, e o dragão pergunta por que ele está lutando tanto para salvar demônios, já que já matou o rei demônio. De repente, uma voz se ecoa pela sala, dizendo que tudo foi mentira. No momento seguinte, esta surge de um portal, dizendo que o show estava ficando interessante, então decidiu assistir em 4K HD. Koji pergunta se o rei demônio está bem, e ele confirma, dizendo que ainda está sob seus cuidados. Essa então pergunta a Koji por que ele não quer avançar para o próximo estágio, já que isso lhe permitiria trocar sucos com Deus, como sempre quis. Koji responde que isso seria inútil se ele perdesse as pessoas próximas a ele, e Menor fica comovido com suas palavras. Enquanto isso, o dragão sombrio pergunta a Essa o que ele quis dizer com o rei demônio está sob seus cuidados. Essa responde que Koji nunca derrotou o rei demônio, e o motivo de o dragão não conseguir sentir sua presença é que ele está em uma dimensão de bolso. Essa então revela que estava ficando entediado com o mundo, então lançou o golem gigante mas Koji o derrotou. Essa é mais uma notícia chocante para o dragão, e essa diz que, como Koji foi muito além de suas expectativas, ele sugeriu a outra forma de chegar ali. Koji pergunta quem diabos ele é, e Essa responde que também é uma das singularidades desse mundo. Serve como conselheiro do rei demônio após cada reinício, e mexe as coisas quando ficam estagnadas. O dragão sombrio fica mais curioso sobre como Koji chegou ali, e pergunta se ele reuniu 10.000 moedas, já que não derrotou o rei demônio. Esta diz que Koji cavou seu caminho até ali desde a superfície, e o dragão pede que ele repita, pois nem mesmo um herói de nível 500 conseguiria fazer isso. Esta diz que Koji consegue destravar os poderes de um herói de nível 999 por um período muito curto. Diz ao dragão sombrio que Koji é a pessoa por quem estavam esperando todo esse tempo. Essa então se vira para Koji e diz que ele pode avançar para o próximo estágio sem se preocupar com o reinício, pois o rei demônio ainda está vivo. Koji responde que alguém pode matar o rei demônio depois que ele partir, então quer destruir a forma como o mundo funciona, em vez de ir para o próximo estágio. Koji diz que vai para o próximo estágio, mas tem algumas coisas importantes para resolver primeiro. Diz a Essa que vai voltar para a superfície, juntar o ouro, e então retornar ali, mas precisa do rei demônio para seu plano. Essa fica chocado ao ouvir essa exigência, e o lembra de que o acordo dele será libertar o rei demônio depois que Koji juntasse 10.000 moedas. Koji responde que vai juntar o dinheiro, custe o que custar, e Essa e o dragão sombrio decidem confiar nele. Essa liberta o rei demônio, e então teleporta Koji e seus amigos de volta à superfície, onde ele ouve a voz do dragão sombrio dizendo que vai esperar por ele até que se torne um verdadeiro campeão desse mundo. Mas, é aqui que este vídeo termina.